Hello everybody, good afternoon. Vamos lá então, né, para nossa super revisão, para nossa hora da verdade. Então estamos aí ao vivo, já quero agradecer quem tá aí, a Delis, ó, falou simbora. Vamos lá, Delis, let's go. E a Cris Torres também tá aí. Todo mundo que estiver aí, vamos lá fazer nossa revisão. Primeiro, vocês devem estar se perguntando, né, mas vai ter a revisão, a hora da verdade, mas o concurso foi cancelado. Então, o concurso foi cancelado em decorrência do coronavírus, mas o que vocês vão ter? Material para estudar. Então, vocês vão continuar se preparando para esse concurso, vão continuar estudando. Como o material da Teacher está pronto, e é bom que você tenha material, vai ter muito exercício, muitas dicas. Na verdade, é bem legal assistir isso para vocês terem mais tempo para poder discernir e para poder absorver tudo que eu vou falar. Porque eu vou falar da gramática inteira. Imagina uma gramática com 200 páginas. Eu vou pegar as 200 e vou ensinar hoje, só de bizu, só o macete, direto no ponto. Vou falar de cada ponto gramatical que aparece dentro do texto das provas CESP e SEBRASP. Então, a Teacher vai colocar aqui para valer para vocês bem quente, tá bom? Então, vamos lá comigo. Então, eu coloquei aí estratégia concursos, né? A Teacher. Então, vamos lá. Inglês do PCDF, Hora da Verdade. Geralmente, a gente chama o evento de Hora da Verdade na semana, né? Que precede o concurso. Então, vocês iriam fazer essa prova aí nesse fim de semana. Então, não vai ter, mas o que vocês vão fazer, como eu falei? Aproveitar para revisar tudo que vocês não sabem. E, é claro, faz pergunta aí pra gente, tá? Vai fazendo pergunta pra Teacher, ó. Concurseira goiana colocou nozes, obrigada. Luiz Henrique tá aí. Luiz Henrique, eu adoro suas aulas, thank you. Tô aí pro que der e vier. Tem gente que manda pergunta para mim ou no fórum de dúvidas ou no meu direct lá do Instagram. Vocês podem mandar pergunta onde vocês quiserem ou no Facebook, a Teacher sempre responde. Eu tiro um pedacinho do meu tempo para poder ajudar vocês porque eu gosto. Esse espírito da estratégia aqui, né, da equipe e do estratégia como empresa, de querer ajudar, colaborar com o conhecimento de vocês, é justo, é digno e eu gosto muito disso. Então é uma parceria mesmo. Quando alguém comenta que tá adorando a aula e tá aprendendo, eu fico super feliz. A Cris, eu falei, oi, o Wellington tá aí. A Delis, vamos que vamos, let's go. Inclusive, como que fala let's go chamando? O let's go é para afirmar, né? Vamos. Agora, se falar vamos, seria shall we go? Desse jeito aqui, eu não sei se vocês sabem. Podia até ser uma pergunta, ó. Shall we go? Ou tem gente que só fala shall we? E daí você responde yes. E aí pode falar let's go. Aí é para afirmar. Agora, para fazer pergunta, vamos? Tipo a gente fala, né? Bora? É shall we go? Let's go. Bola pra frente, o Wellington tá aí, Luiz Henrique eu falei, a Joyce, vamos com tudo, guerreiros. Isso mesmo, fé na missão e vambora. Concurseira goiana colocou Titira Pensiosa, obrigada, é porque é igual eu falo, é pra ajudar mesmo. Então, gente, o seguinte, primeira coisa que a gente tem que ver é retomar aqui, que é que o CESP tem como prioridade e por que que o CESP está sendo a banca que está fazendo esse concurso. Então, assim, oi Gilberto, tudo bem? Vamos lá, né? Vamos que vamos. Então, o que que a Teacher colocou aqui? Ó, coloquei que as provas do CESP e SEBRASP, eu já tinha falado isso nos simulados que eu preparei, nas maratonas. Então, a Teacher já tinha comentado com vocês que vai ser certo e errado, e não de múltipla escolha. Mas o que tem que pensar é isso aqui, ó, que não pode esquecer. Deixar questão em branco é melhor do que se arriscar. Por quê? Porque uma errada anula uma certa. Todo mundo que já está participando aí de todos os simulados e maratonas e está com a gente aí, com todos os professores, né, aqui do Estratégia Concursos, e está participando, já sabe disso. Gente, por favor, vamos supor que você está saindo muito bem nas questões de inglês. Você está saindo muito bem em outras questões, né, alguma outra disciplina que você é bom. Cuidado, porque aí você garantiu, por exemplo, 8 pontos numa certa disciplina. Aí você chuta, você errou uma, você anula uma que você acertou. Então, cuidado com isso, é uma coisa que eu gosto de alertar. Não tem certeza no dia do concurso? Não marca. E CESP e SEBRASP é considerado o raciocínio mais analítico, mais complexo. E a gramática está dentro da interpretação de texto. Então, o que tem lá no edital? Isso é super interessante, né? Você pega o edital, pode abrir o edital, descrevam agora. O que está escrito no edital? Português, aquele tanto de matéria, né? Pronome, adjetivo, advérbio, texto, tudo. Inglês, aí tá lá, inglês, interpretar textos e pontos gramaticais. Só, mas não fala quais pontos gramaticais. E CESP, porque tem gente que se baseou, eu comentei isso da outra vez, eu sei quem lembra. Tem gente que estava querendo estudar se baseando pelo PMDF. Por quê? Porque o PMDF foi o primeiro concurso que teve inglês, que foi o último. Então, tem gente que falou, deve ser parecido com o PMDF. Só que tem um grande problema. O PMDF, quem fez a prova foi o IADES. E o IADES pega leve. O IADES coloca assim, por exemplo, qual é o adjetivo? Work, dance, look ou beautiful?
E aí fica fácil de saber qual é o adjetivo e verbo. Então, o IADES coloca questões mais óbvias. CESP, não. CESP e UNB, eu não gosto de assustar. Não estou falando que vocês, né, que vai ser difícil, mas não. Mas é uma prova um pouco mais puxada. É uma prova de nível, né, que exige de você um nível maior de conhecimento, exige de você que você saiba o vocabulário. Por isso que todos os simulados, eu aconselho que vocês assistam. Porque se vocês pegarem os simulados anteriores, a teacher fez a 4ª maratona, procura lá no YouTube do Estratégia Concursos, né? 4ª maratona, inglês e português. E também a 8ª maratona. Então, eu fiz a 4ª maratona e a 8ª maratona. Na 4ª e na 8ª maratona, eu mostrei vários exercícios CESP, de concursos anteriores, concurso para professor do SEDUC, concurso mesmo do Instituto Rio Branco, outros concursos, né, que já caíram provas em que o CESP-Sebrasp foi o elaborador, foi a banca elaboradora. E aí, depois eu fiz vários simulados. Então, teve até simulado presencial que transmitiram lá em Brasília. Eu não fui, mas eu mandei o vídeo, né, gravado. Então, quer dizer, aí a Bárbara colocou, passei para MDF, estava muito fácil a prova de inglês. Já as questões do CESP é justamente pelo que a teacher estava falando aqui, Bárbara, que eu falei para todo mundo. Porque quem elaborou as questões do PMDF foi o IADES. E aí, quando veio o PCDF dizendo que ia ter prova, eu acho que a galera pensou que ia ser ou Sesgran Rio, ou então ia ser IADES mesmo, alguma outra banca. Então, não se estava esperando, né, que fosse CESP, UNB, CESP-Sebrasp. E aí o CESP puxa um pouco mais, é justamente assim. João, você colocou que a prova foi adiada? A prova foi adiada, mas o concurso vai acontecer. E já teve a hora da verdade de todas as disciplinas, só falta inglês. Então a gente vai manter, é até legal, ainda bem que não cancelou. Porque o que acontece? Se vocês assistirem esse e ver todos os pontos gramaticais, vocês vão demorar muito para absorver. Quem pegar esse material de hoje e estudar para valer, assistir esse vídeo umas 2, 3 vezes, vai ficar craque. E você responde não só a prova do PCDF, você vai poder fazer o concurso do Banco do Brasil, o concurso da Receita Federal, qualquer concurso que vier, qualquer entrevista de emprego, qualquer tipo de prova. Porque o meu método de inglês, eu abranjo toda a gramática contextualizada. Vocês vão ver que eu vou falando passo a passo, palavra por palavra, termo por termo, tópico por tópico. Então, a teacher vai passar por todos os tópicos. E aí, quais são os recados que eu gosto de dar, né, para vocês? Fala, read the text using scanning and skimming. Muita gente, às vezes tem professor que fala, o scanning e skimming pode ser perigoso, você não entende o texto por completo. Tem professor que defende que é legal, tem professor que defende que não é. Não tem como você não utilizar. Porque o scanning e o skimming, como a gente vai ver agora adiante, eu já falei nos outros, é o método melhor para você ler rápido e conseguir adquirir o vocabulário através de uma varredura. Então, você busca ali as informações corretas e você chega ao ponto. Por que CESP é legal usar? Scanning e skimming. Porque muitas vezes, a teacher também falou isso para quem me perguntou, muitas vezes o enunciado da pergunta já tem a palavra em destaque que o CESP quer que você dê o sinônimo ou o antônimo. Ou ele pergunta se aquela palavra se refere a uma outra. E aí ele coloca lá na linha 2, na linha 3. Então, como já tem a linha destacada ou o parágrafo destacado, oi Maria, tudo bem? Obrigada então vamos assistir aí hoje que você vai ver o tanto de coisa que a teacher vai revisar. O Jonathan também chegou, seja bem-vinda. Larissa, todo mundo que está aí, sejam muito bem-vindos. Vamos aprender que vai ser inglês para valer. Faz de conta que é um curso de inglês hoje, hein? Um mini curso de inglês, rápido, avançado e dinâmico. Vocês vão aprender a gramática inteira com a teacher, os tempos verbais, as partes mais importantes, que é a forma como eu, né, venho trabalhando aí todos esses anos. Então, a teacher vai explicar para vocês de forma com muita propriedade e de forma bem segura, para quando você pegar uma questão, isso aqui eu sei do que é, aquele negócio que a teacher falou. Isso aqui é uma voz passiva, isso aqui é um present perfect, isso aqui é uma if clause. Vocês vão saber direitinho se vocês prestarem atenção. Ok? Perguntaram se já tem a nova data. Ninguém falou de nova data ainda do concurso, infelizmente. Então, ainda não foi dito, né, quando será o concurso. Mas que ele vai acontecer, ele vai. Mas é muito perigoso mesmo, né? Porque tem muita aglomeração, né, muitas pessoas, o vírus está espalhando muito rápido. Então, é bacana mesmo assim que se previna para não acontecer uma situação pior. Mas, vocês continuam estudando, claro. É bom que vocês tenham um pouco mais de tempo para estudar e se preparar aí melhor. Principalmente inglês, que é novidade. Então, muita gente aí que está assistindo pode até confirmar para mim. Muita gente não tem noção de inglês e pensou que nem fosse precisar ter,
Porque de onde que você ia imaginar que ia cair inglês no concurso, né? Então tem muita gente aí que nem sabia que ia ter inglês. Então, ó, a teacher continuar falando das dicas que eu elaborei para vocês, que eu falei que são dicas. Vou até colocar maior aí para vocês. Aí, eu coloquei read texts using scanning and skimming. Essa primeira dica que a teacher colocou, que é para você usar scanning e skimming, eu vou comentar sobre as técnicas e eu já tinha falado também em outras aulas. Então, é tranquilo de vocês, né, lembrarem. Jonathan entrou, falou melhor teacher de inglês. Obrigada, Jonathan. Um beijão para você. A Júlia colocou, tem material? Sim, Júlia, esse PowerPoint que eu estou apresentando aqui são slides, como eu falei, do beabá do inglês. Desde lá os primeiros passos, tem gente que fala o verbo to be, vou falar por que o verbo to be é estudado milhares de anos, ele só tem um detalhezinho ali. Então, desde o básicozinho do presente até o avançado com frases mais de present perfect continuous. Então, como eu vou dar esse beabá inteiro, esse slide, ele está muito rico de informações, então eu vou colocar ele aqui para vocês poderem acessar. Sebastião já se pronunciou? Já. Sebastião cancelou a prova e falou que logo informa a data. Assistindo a aulinha para Brasília daqui a pouco. Primeira vez vendo inglês. Oi, Rossana, primeira vez. Então, seja bem-vinda. Welcome to the class. Bem-vinda à aula da teacher Andréia e sou uma professora que procura muito ir direto ao ponto. Eu falo isso, né? Então, eu não fico muito enrolando, nem indo ali explicando. Eu explico as coisas do jeito que elas são. E coloco alguma referência para você lembrar. Então, se tem uma coisa que as pessoas têm dúvida, eu falo, ó, faz isso que você vai se lembrar. Então, eu dou geralmente dica, que a gente chama, né? Alguns chamam de bizu, macete, enfim. Por aí. Então, a teacher colocou aqui também, underline, circle the words that can help you. Para você circular as palavras que te ajudam. O que é isso? São as palavras cognatas. Os cognates. Porque, pois é, o Paulo Roberto perguntou quem vai para Brasília. É verdade, vai para Brasília fazer o quê, gente? Não vai ter mais o concurso? Só se tiver alguém que mora lá em Brasília, né? Mas se ia lá só por causa do concurso, não precisa nem ir, porque foi cancelado. Se você sublinhar as palavras cognatas de um texto, ajuda muito. Porque quando você circula, por isso que a teacher colocou, underline é sublinhar, ou circle, para você sublinhar ou você circular. Quando você faz isso, te ajuda muito. Por quê? Porque na hora que você está lá com o seu texto na mão, e aí você vai ver uma palavra cognata, muitas vezes aquela palavra vai te indicar o assunto principal. E se essa palavra for, por exemplo, economy, está falando da economia. Se for health problems, e aí são problemas de saúde. Environment, meio ambiente. Fishing, está falando de pesca. Hunting, está falando de caça. Então, você vai vendo palavras que vão te indicar sobre qual é o assunto. Politics, criminal, falou lá de um criminoso, e aí vai falando. Então, é bem legal, eu vou turistar. Então, tá, Jonathan, só que cuidado, hein? Lava bem as mãos, passa o álcool gel. Ganhei tempo para tentar aprender esse tal inglês. É verdade, viu, Steve? Vocês vão poder ter oportunidade aí de revisar tudo. E, gente, façam perguntas. A Claudinha chegou, ela colocou, cheguei. Oi, Claudinha. Hello, how are you doing? Então, a concurseira goiana tá aí falando um beijinho aí pra Claudinha. Gente, se vocês, como eu falei, né, antes, para quem chegou agora, quem pegar esse material aí, estudar para valer, prestar atenção aí, galera, vou mostrar para vocês. Read the question first. Por que ler a pergunta primeiro? Question first. Porque muitas vezes está no enunciado que ele quer saber. E aí, claro que você vai lá no texto para ter uma ideia qual é o assunto. Mas muitas vezes, quando você começa a ler, está escrito lá. Igual eu vou mostrar agora mesmo. O termo hence poderia ser substituído por then. Sim, hence é portanto. Esse aqui, ó, que eu vou mostrar agora mesmo, esse exercício. Eu dei no outro simulado. Hence não é uma palavra muito comum. Já a palavra so, then, because of that, essas a gente vê mais, que são sequenciais. Primeiro eu acordei, daí eu tomei café da manhã. Depois, portanto, eu fui trabalhar tal hora. Então a gente vê mais first, then, blá, blá, blá. Next, after, blá, blá, blá. E hence a gente quase não vê, mas poderia substituir? Poderia, termo que CESP gosta de usar. Então, só pelo enunciado, o termo hence é tal termo, já dava para saber. Agora vai ter pergunta de interpretação, que você vai ter que ir lá no texto. Eu acredito que das 5 vão ter 2 interpretativas e 3 de gramática, porque eles colocaram que vai cair gramática, ok? Washing my hands. Very good, Jonathan. You wash your hands and wash it well. Tem que lavar bem. Dame Creativity falou o concurso foi cancelado. Sim, foi cancelado, mas já tem hora da verdade de todas as disciplinas, tá faltando só inglês e é material de estudo, galera. Esse vídeo vai ficar para vocês para estudar, para revisar conteúdo. Por isso que a teacher tá aqui.
Se fosse cancelar, não vai ter mais, né? Aí você não ia ficar com essa disciplina para estudar. Geralmente os simulados são excelentes, mas a hora da verdade, eu abranjo tudo. Tudo que CESP já trabalhou, todos os pontos gramaticais que existem na língua inglesa. Na verdade, faz parte do meu método. Então, eu vou colocar tudo aqui para vocês. É como se fossem, sei lá, 10 aulas em uma só. A teacher vai pegar todo o apanhado geral de um curso inteiro e tentar resumir e falar um pouquinho de cada coisa, de acordo com o CESP, claro, né? Tem coisa que o CESP nunca cobrou ou não é típico dele, a teacher não vai colocar. Como, por exemplo, o question tag. Falar assim, you're going, are you? Então, esse tipo de coisa nunca caiu, não precisa a gente ficar falando. Agora, coisas que já caíram, a teacher vai falar sim. Hence, so, consequently, then. Muito bem, concurseira goiana. Very good. Excelente aí, sua colocação. Review grammar item, revisar itens gramaticais, from different newspapers and magazines, de diferentes jornais e revistas. A teacher sempre fala para vocês as fontes que CESP, SEBRASP adora. O que CESP, SEBRASP gosta? Vocês devem estar falando aí, ó, pode colocar aí no chat, quem sabe. Eu já falei que eles gostam de The Economist, o jornal The Economist. Eles gostam muito do jornal. Oi, Renato, boa tarde. O Renato veio. Renato ontem estava conversando comigo e aí a gente falou, eu falei para ele, ó, assista A Hora da Verdade PCDF, porque você vai ver que eu vou dar muita dica de inglês. O Renato está querendo outro concurso, se não me engano, o Banco do Brasil, mas para vocês verem, em inglês, ele é comum, apesar de ter, né, o nível de dificuldade diferente, as bancas serem diferentes, se você entender o que é um adjetivo, o funcionamento dele dentro da frase, você faz qualquer prova de qualquer concurso. É uma disciplina que, na verdade, precisa saber para a vida, para a sua carreira. E do jeito que eu vou explicar, fica fácil você encaixar os termos dentro das frases, né? A gente vai ver. Então, The Economist, quem mais quem colocou aí? Ó, a Claudinha colocou The Economist. Tem também o The Telegram, tem também The Telegraph, que são parecidos. Tem também o The Guardian, que eles gostam muito de usar, The Guardian. E as revistas, eles gostam muito de usar a revista Time, a revista Newsweek. Eles colocam também reportagens do BBC News. Colocam também alguma outra colocação, artigo científico da Scientific American, coloca também charges. Então, tem muitas coisas, vou pôr aqui, etc. Eu vou mostrar vários para vocês hoje, que são fontes de elaboração da banca CESP. A teacher colocou também do the other simulados, vocês já iriam acostumando a fazer os outros simulados, and watch the maratonas, e assistir as maratonas. Para quem chegou agora, eu falei que eu fiz a 4ª maratona, PCDF, com questões CESP discernidas, a teacher foi explicando, e a 8ª maratona. Se você entrar no site do Estratégia Militar, ou do Estratégia, a teacher dá aula no vestibulares ou militares, eu fico confundindo, né? É muito estratégia para lembrar. Se você entrar no site do Estratégia Concursos, e você digitar lá assim, Maratona PCDF inglês, aparece a 4ª e a 8ª maratona. Aí lá nessas maratonas tem mais exercícios, CESP, SEBRASP, e a teacher explicando outros pontos gramaticais. Tá bom? E também assistam os simulados que a teacher elaborou. Eu elaborei super parecido, similar à banca CESP. Eu fiquei resolvendo provas dos últimos 10 anos. Eu resolvi tanta prova, gente. Mas tanta prova. Eu fiquei mais ou menos, sei lá, uns 20 dias, 22 dias resolvendo prova todo dia. Eu devo ter resolvido aí, sem brincadeira, falar pra vocês, viu? Uns 700, 800 exercícios. Resolvi exercício demais para poder ver, né, perceber. Já sabia como é que era CESP, mas eu queria aprofundar mais para poder falar para vocês com segurança. Ok? Rapaz, hoje eu vou assar uma carne. Aí sim, hein? Por que, Marcos Vinícius? Porque não vai ter o concurso, você vai ter mais tempo para estudar? Qual é o Insta da professora? O meu Insta é Teacher André Belo. Eu mostro geralmente no final, mas vou colocar aqui. O importante é que é Teacher Andrea Belo, sem o I. Porque se colocar Andreia, não dá, tá? Teacher Andrea Belo. Leonardo Miranda, oi, tudo bem? João Lira, seja bem-vindo. Marcos Vinícius, very good. Wellington Gustavo, muito bem-vindo. Renato, não precisa nem falar, you are very welcome. Clariston tá aí também com a gente. Hello, a Joelma e todo mundo mais que tá aí. Então, é o seguinte, eu mostrei essa figurinha uma vez, em uma das maratonas, a Letícia. Letícia, I don't believe. É a Letícia, bonjour, ça va bien? Ça va très bien. A Letícia, gente, é uma aluna nossa aí que assiste todos os simulados, nossas correções de exercícios, e aí ela parte do princípio que se ela for lá no Estratégia Vestibulares ou no Estratégia Militares e assistir a aula de inglês, ela vai aprender tópicos gramaticais. Então, apesar da banca vestibulares ser diferente, e militares também, né, prova aí específica para ITA, IME, AFA, mas só que sempre ela ganha algum vocabulário de inglês, ela está sempre participando. Então, obrigada, Letícia, merci beaucoup.
E ela gosta de francês, fala francês, né? Então tá aí, é bom que é um intercâmbio, hein, gente? Quem quiser também perguntar alguma coisa aí, se eu tiver no meu alcance, eu falo pra vocês. E aqui, ó, a Titi colocou, mostrei numa outra prova, ça va, Deli, very good, ça va très bien, ça va bien, mademoiselle. Se for casada, ela é uma madame. Se ainda for solteira, mademoiselle, ok? Então, a Titi tinha mostrado isso aqui da outra vez, mas só pra recordar. Teacher, eles falam no edital, o que o edital fala? A Pedro Borel perguntou, Teacher, how many English questions in PCDF? Eu acho, e todo mundo acha também, que serão 5 questions, 5 perguntas. A gente não tem certeza absoluta, por quê? Porque nunca houve concurso PCDF, que teve inglês. Então, nenhum concurso tinha inglês. Esse vai ser o primeiro que vai ter prova de inglês. Mas tudo indica que sim, porque fazendo a divisão de questões, pelo que eles falaram mais ou menos, os indicativos do edital e de muitos webinários e muitas pesquisas, reportagens, então todos os zoom que foi dito, acredita-se que será 5 questões. A Letícia colocou ça va bien et toi? Je suis très bien, merci. E aí sempre tem, ó, question words, que eu vou mostrar, what, where, why, when, as prepositions, o in, on, yet, então todo mundo confunde, eu vou explicar direitinho. Os pronouns, que aí tem os pronomezinhos lá, direitinho, né? My, your, their, os themselves, aí todos os pronomes aí da vida. Vocabulary in general, vocabulário de forma geral. Foi as fontes que a gente viu agora mesmo, The Economist, The Guardian. Se adquire vocabulário é lendo. É lendo, analisando, nem que seja uma letra de uma música que você gosta. Você tá ali, ó, no seu momento ouvindo, tira a letra dela, olha as palavras que tem nela e vai sublinhando. Uma palavra ou outra que te interessar, você vai ter aprendido inglês, ela pode aparecer na prova. Então a gente nunca sabe, né? Não tem como a gente adivinhar que vocabulário que eles vão usar. Mas quanto mais vocabulário você souber, melhor para você. Que é bom que você vai, né, aprendendo muitas palavras aí. Connective, são os conectivos que eu estava falando agora mesmo, de aí, então, depois disso, after that, and so, né? Phrasal verbs. Teacher já tinha falado deles também da outra vez, um apanhado. Hoje eu vou mostrar alguns. Você tem o verbo correr, que é o verbo run, correr. Você tem a preposição in e out, que é dentro e fora. Aí quando você coloca run out, não é correr para fora, é o verbo faltar. Se você falar que faltou dinheiro, faltou leite na geladeira, run out milk. Então, os phrasal verbs é quando junta-se um verbo, a gente chama de verbos preposicionados. Ou então, verbos que querem te ferrar. São esses mesmo, porque eles são complicados. Você vê run e vê out, poxa, teacher, mas não tem nada a ver. Run é correr, o out é fora. Mas não tem nada a ver mesmo não, mas é assim que acontece. E aí acaba que a gente tem que dar uma estudada geral mesmo para poder aprender. E é por aí o caminho, a gente vai vendo nos textos e vai aprendendo. Regular and irregular verbs, vão ter verbos regulares e verbos irregulares sim, vários nos textos, a gente tem que saber uma noção. Os advérbios, adjetivos, a técnica de scanning e skimming que eu já falei, voz passiva, expressões idiomáticas, if clauses, enfim, tudo cai. E aí o que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar isso tudo aqui e transformar nessa aula, eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Combinado? Então vamos começar mostrando aí um exercício para vocês verem o estilo CESP. Quem aí não participou dos outros simulados ou das maratonas, qual é o estilo CESP? Já falei que é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, um pouco mais requintado. É uma banca ali que exige um pouco mais de vocabulário. Você adquire só estudando mesmo. Então, olha aí, ó. A man in Britain has ruptured his throat by suppressing a particular force, so he sneezes. Teacher, não estou entendendo o que está acontecendo. Tá, mas já falou homem. Britain, já sabe que é na Grã-Bretanha, provavelmente, né, Londres. Rupture, ó, teve uma ruptura, dá para saber porque é um cognato. E aí falou que doctors, bom, se teve uma ruptura e tem a palavra doctor, aconteceu algum problema com esse cara aí. Ears, ó, orelha, aconteceu alguma coisa com a orelha dele. Olha aqui, aneurysm, tá vendo? Olha só, de 30 palavras, eu só circulei até agora, só sublinhei até agora 6. Man, Britain, é um homem, aconteceu na Grã-Bretanha. Rupture, teve uma ruptura de alguma coisa. Doctors, aneurysm. Houve médicos e teve uma aneurisma. Tá vendo como que a gente já descobriu? O assunto é grave. Aneurisma, precisou de médicos e foi um homem britânico. Foi lá que aconteceu. 34 years old, aí falou que ele tem 34 anos, deu mais uma característica. Emergency, então, foi para uma emergência, aconteceu uma coisa grave mesmo com ele, ó. Emergency foi emergência.
Stop his sneezing, felt a pop sneeze. E aí, mesmo que você não soubesse o que aconteceu, throat seria garganta. Então, falou que a garganta dele tá machucando. Mas se você não soubesse, você já sabia que era um acidente, que alguma coisa ruim aconteceu, né, com esse cara aí. Vamos lá, continuando. The rupture, a ruptura foi tão séria, ó, serious, that doctors kept the man in hospital. Que o homem ficou no hospital, ó, a week, uma semana, ok? He was fed by a tube through his nose and treated with antibiotics in case infection in the chest cavity. He made a full recovery. Ele precisou de fazer uma recuperação. Aconteceu aí um problema com ele, ó, ficou entubado, ó, tem a palavra tube. A rupture, então, o que foi feito? A ruptura, consequência. Como consequência, aconteceram aí outras coisas. Damage, ó, prejudicou. E aí falou de coisa perigosa, dangerous, e complications, e que aconteceram várias complicações. Então, a gente já viu que o assunto que está falando é o quê? Está falando aí dessa ruptura, de um problema que aconteceu com ele foi para o hospital, precisou de ficar lá a week, uma semana, doctors, emergency, foi aneurisma, consequence, damage, trouxe consequências que, né, abarcaram aí problemas nele, destruiu alguma coisa, e falou complications, a última palavra do texto, então houve complicações. Daqui já dá pra gente tirar, olha quantas palavrinhas estão amarelas aí na tela, estão vendo? Olha quantas palavras a Titi colocou. Então, o que que eu fiz aqui, né, colocando essas palavras em amarelo? As palavras que estão em amarelo, que em inglês, né, é o yellow, a gente fez o quê? Scanning, que foi escaneando o principal, e skimming, que é desnatar, entender o assunto. Cada vez que a gente sublinhava uma palavra, a gente estava fazendo ela ter sentido. Na medida que a palavra doctors e aneurism fez sentido, que é um aneurisma detectado pelos médicos, é o skimming, descobrir o assunto. Na medida que a gente foi colocando ruptura, emergency, consequence, a gente delegou, né, a gente aí elencou algumas palavras que fez o scanning, para poder sugerir o que que é. Então, ambas técnicas, né, unidas, você descobre o assunto. E aí, qual era a pergunta? Teacher, a pergunta foi, concerning the previous text and linguistic aspects, judge. Então, considerando o texto e os aspectos linguísticos, julgue. Opa, colocar aqui de novo o marca-texto. Julgue, ó, judge the following items. E ele quer que julga como, pessoal, como é que o CESP-UNB quer que você julgue, como, se ou é, para você julgar se está certo ou se está errado. Então, vamos ver qual foi a afirmativa aqui. There are two modal verbs in the last sentence of the text. Falou que tem dois verbos modais, ó, two modal verbs, in the last sentence, na última frase. Tá vendo como que essa pergunta não ia precisar de vocês lerem o texto inteiro? Porque na pergunta já tá, há dois verbos modais na última frase do texto. Essa daqui dava para você ir lá na última frase do texto e já matar. Porque isso aí ia ver se tem verbo modal. O que é verbo modal, teacher? Aí eu precisaria saber todos os verbos. Verbo principal, que seria trabalhar, sei lá, comer, beber, estudar, praticar, pesquisar. Um verbo auxiliar, geralmente é o do, o does, que faz perguntas, o did, o will. E um verbo modal é aquele verbo que ele é mais do que auxiliar, porque ele tem significado. Então, se eu falar I dance, eu danço. Mas I can dance, eu posso dançar, eu consigo dançar. Eu tenho essa habilidade. Os principais verbos modais que a gente encontra em textos de prova são quais? Vamos ver quais são os que mais aparecem aí? Vamos lá. Ribeiro Júnior, você colocou, teacher, boa tarde, disponibiliza material para baixar. Eu vou disponibilizar, tá? Vou deixar o material lá com os meninos no final, eu passo para os operadores, vocês vão ter acesso sim, ok? Então, ó, quais são os principais verbos modais que a gente vê, que aparecem em prova, que as gramáticas trazem e que são verbos modais realmente importantes, porque eles são, né, incidentes aí, são recorrentes, aparecem em muitas provas. O can, que é de habilidade. Rochildo colocou, teacher, suppose if I don't know some word, that it's important to get the true meaning. Very good, Rochildo, é isso mesmo. Quando a gente não sabe é muito importante, porque daí ajuda. Se tem um tip, sim. Tip, a dica é você fazer o scanning e o skimming, e quando você não souber a palavra, você vai pulando. E você, com esse pulo, que é o skipping, como você vai pulando, as outras vão fazendo sentido. Então, não se bloqueie por causa de uma palavra, de jeito nenhum. Inclusive, esse é o grande medo e o grande segredo, né, de você não traduzir palavra por palavra. Porque
porque senão você se bloqueia. Vai chegar um momento que você não sabe a palavra, você vai ficar preocupado. Então, não faça isso. Pula a palavra que você não sabe e vai fazendo sentido no texto aí. Já falaram outros verbos modais, ó, can, may, muito bem, quem falou, ó. A Delis falou, Ribeiro Júnior falou, Delis falou shall, should, very good. Tem realmente o should, o shall, tem também o might, que ninguém falou ainda aí, mas tem o might, tem também o must, que é de obrigação, que ninguém citou. Tem o have to, que tem gente que não sabe que ele é modal, que é o verbo have, que é o verbo ter, é o verbo principal. Mas have to é um verbo modal. Tem também o ought to, que quase não aparece, mas pode aparecer em prova CESP, eles adoram a palavra esquisita, e o ought to também é que você deve fazer alguma coisa, enfim, né, e etc. Tem muitos. De vez em quando o will também é considerado modal, mas ele é um auxiliar, né, geralmente auxiliar do futuro. Aí, o Areco Projeto Policial até colocou aí last sentence. Vamos lá para a última frase do texto para a gente ver o que é que tem lá e descobrir se realmente na última frase do texto tem dois. Eles falaram two modal verbs. Será que tem dois verbos modais lá? Vamos ver junto com a teacher. Vamos lá então para a última frase. Vou até colocar maior. Vamos lá. Vou mudar a cor da tinta. Deixa eu colocar no marca-texto e colocar aqui o azul. Apagar essas palavras amarelas e vamos lá. Ó, última frase do texto é: halting a sneeze via blocking nostrils and mouth is a dangerous maneuver, should be avoided, it may lead to numerous complications. Opa! O que aconteceu aqui? Só que não tá legal não, é melhor a gente fazer de amarelo. Eu acho que esse aqui ficou escuro. Essa daqui, que é o último parágrafo. É aqui que a gente tem que achar dois verbos modais. Será que a gente vai conseguir achar dois verbos modais aqui? Vamos ver se tem? Vamos lá, teacher, vamos analisar. Então, ó, should já tá aqui. Tem um verbo modal, o should. Aí aqui, ó, may lead, o may. Pronto. E aí você continua lendo, porque às vezes poderia ser que a gente procurasse se tivesse três. Se tivessem três, está falando there are two, ele está afirmando que só tem dois. Tem dois só. E a frase ficou que maneuver and should be avoided, algo que deveria ser evitado, and may lead, que pode levar a algum lugar. O may é como se fosse o can, pode, é de habilidade, e should, shall e o might, certo? São outros auxiliares. O should é de conselho, o shall aqui. O Moacir perguntou aí, onde tem essa professora na área do aluno? Moacir, eu sou professora do Estratégia Vestibulares e o Estratégia Militares. Então, a princípio, eu entrei aqui no Estratégia para fazer material para o ITA, para o IME, FUVEST, Unesp, Unicamp, UERJ. Eu faço material para 50 universidades diferentes. Meu material está disponível no Estratégia Vestibulares. Só que o meu curso de inglês de embasamento, eu uso um método só, independente do que eu vou explicar, porque eu ensino de fato inglês. Então, qualquer aluno meu da vertente vestibulares, militares ou aqui nos concursos, aprende os bizus que eu passo. Então, tem aula minha disponível 00 gratuita e PDFs no Estratégia Vestibulares e também Estratégia Militares, em que eu faço também material para AFA, Colégio Naval, Escola Naval, EFON, Marinha, Aeronáutica. E aí eu fui convidada para poder participar da maratona e dos simulados dos concursos. E estou muito feliz, inclusive. Então, quem sabe aí mais para frente eu vou estar fazendo material para vocês. Mas, por enquanto, que ainda não tem a minha apostila pronta, tem, acho que, se não me engano, tem dos outros professores, inclusive excelentes profissionais. Então, está disponível aí. E aí a gente junta os conteúdos dos professores de inglês que nós temos no concurso, junto com o meu, para a gente poder fazer um mix e vocês aprenderem com mais segurança, né? Observando a forma de todos os professores explicarem. Então, essa daqui, como é que ela ficou? Vamos apagar esse tanto de rabisco que a gente fez aqui. Então, aqui, ó, entre certo e errado, essa alternativa está certa. O Rochido colocou que está congestionado aí, né? Gente, as passagens aéreas que vocês compraram para ir para Brasília, tá bem congestionado mesmo tudo. Tanto passagem aérea para ir para Brasília, ou, né, da TAM, da Latam, da Gol, de todas. Mas eu vou falar para vocês, eu tinha programado uma viagem, eu entrei lá no site e tem a opção assim, ó, por que você quer cancelar? Aí tem a opção, meu concurso mudou de data, meu concurso foi adiado, coronavírus diagnosticado, tive um problema de luto em família. Você marca a alternativa correta lá e a agência entra em contato com você.
ou a Gol, a TAM, a companhia aérea entra em contato. Eu marquei lá o problema e eles entraram em contato comigo por e-mail e pegaram meu telefone. Então, entra lá que é possível, sim. Eu creio que seja possível. O PCDF, né, cancelou, seja possível vocês serem ressarcidos, tá bom? Dá uma olhadinha nisso. Quem perguntou aí, professora, explica bem. Obrigada. Great teacher. Você tem conteúdo intermediário e avançado? Sim, Rochildo. Eu faço esse básico aqui geral, mas depois eu puxo muito. Fica avançado e intermediário. Logo vai ter o projeto aí do Estratégia de Idiomas, vai ter cursos aí da gente. Eu vou dar aula e vai ter avançado e conversation. Só para conversação mesmo avançado. Should, might, must, have to, isso, concurseira goiana. Very good. O should é sinônimo do might, dando conselho, e o must é o have to. Excelente. Obligation, excellent. Rochido, sim, pelo site. Não tem essa opção na azul. Moacir, manda e-mail, ouvidoria, manda e-mail. PCDF foi cancelado, quero saber como é que fica, quero saber a situação. Manda e-mail. Qual site é esse? Cada um da sua companhia. Tem que entrar na companhia que você comprou. Continuando, então a teacher vai colocar um outro aqui, eu já mostrei. Thank you, you're welcome, Camila. A prova de inglês aí. Essa questão foi do CESP-Sebrae 2018, de alguns concursos aí, que a teacher, né, foi pegando. Eu mostrei ele num outro simulado, só que aí muita gente teve dúvida. E eu fui ver o chat depois no final, e tava escrito assim, poxa, eu saí muito mal, que difícil essa questão, como que eu ia saber aquela palavra? Slough, como que eu ia saber a palavra disparaging, que é depreciativo? Como eu olhei nas provas CESP dos últimos anos e achei em outras provas de concurso esses termos. Como eu achei de novo em outra prova, eu resolvi mostrar essa questão aqui para vocês novamente. Porque pode ser um termo que apareça novamente e é muito estranho. Essa palavra, ó, slough, que é com sentido de investigação. E o disparaging, que é depreciativo, com crítica. Então, essas duas palavras, olha como que elas apareceram no texto, quando apareceu aí, ó. Tava o texto, Rochilde, you're so terrific. You're a terrific student too, thank you. Olha aí, marca texto. Então, você estava vendo, quer ver se você... Franco Lira colocou prova suspensa. Should I stay or should I go? É bom que pode até cantar, né? Should I stay or should I go? Should I stay or should I go? You should stay. Não precisa ir, porque a prova foi cancelada. Na verdade, ela não foi cancelada, ela foi adiada. Ela está suspensa, como o Frank escreveu. Logo vai ter a prova PCDF e vocês tiveram mais tempo para se preparar. Sintam-se sortudos. Não pensam que vocês foram prejudicados, ok? Sintam-se sortudos, principalmente com inglês, que não tinha no concurso da polícia e agora tem. Então, vamos preparar melhor e ficar, ó, great, excellent, ficar perfect. Então, mesmo que você não acerte a 5, vai acertar 4, vai acertar 3. Vocês vão me contar no fórum de dúvidas. Eu tenho certeza que vocês vão me contar aí no meu direct, no meu Instagram. Teacher, muitos alunos falam, concurseira goiana. Outras pessoas aí já falaram com a teacher, né, a Letícia. Tanto para perguntar dúvidas de algum termo, de algum verbo, algum tópico gramatical, como para pedir sugestão de texto para aprimorar o vocabulário, quanto para falar que está lendo melhor. Então, assim, eu fico muito feliz, porque tem muitos alunos que já contam. Teacher, eu estou lendo muito melhor, tá excelente, tá bom? Vamos lá, então. Bárbara, hello. Essa música é muito boa. Rock and roll is so good. Ó, o projeto policial. Slough, I never saw this word. I have never seen. É uma palavra bem estranha. Mas olha aí como que ela apareceu no texto, ó. Mostrar pra vocês aí, ó. Ó, weirdness, parará. Tá falando de recordings, performance. Aí falou de línguas, languages. Falou do inglês. Falou de special alguma coisa, falou de exercícios, tem um professor, professor. Continuou falando speaking English aqui. E aí falou do slough, dances with mysterious beauty. E aí, vocês estão vendo, tá falando de performance, de dança, de exercícios, de alguma coisa misteriosa. E aí continua falando. Planes, speaking Spanish, agora falou de língua espanhol. Falou de várias coisas, estão vendo? Falou bastante aí de... Tá falando de línguas, tá falando de alguma coisa cultural. E aí, né, vocês vão lendo e aí vê lá a questão. O que o CESP perguntou? The word slough, investigar, is used in a disparaging way. Ele quer saber se a palavra slough, que quem não sabia, aprendeu agora, que é o investigação. Você acha que o CESP e o UNB ia usar a palavra investigate? Vocês acham que eles iam colocar investigate? Não ia colocar, é muito fácil, é falso, é cognato. Então, eles colocaram slough.
para remeter à ideia de investigação. Então aí, ó, is used in a disparaging way. E aí, para piorar a situação, ainda colocou se é usado de forma depreciativa. A gente vai lá e lê aqui, ó. British Society, já está falando da sociedade britânica, como falou de inglês, espanhol e húngaro, provavelmente seja criticando, né? E textos, de forma geral, de concurso público, geralmente vem trazendo uma leve dose de sarcasmo, de crítica mesmo, são textos mais polêmicos. E é da New York Basic Books. Então, o que ele está falando aí, ó? British Society needs linguistic slough in the land dances, uma investigação de uma dança, dances, with mysterious beauty and declare com uma beleza misteriosa, que declara too good to be true, muito bom para ser verdade. Aqui ele já usou ironia. Too good to be good. Tem até outra música, hein? A música é to be true, you just too good to be true. Então, isso aqui, ó, você é muito bom para ser verdade. É igual falando, é muita areia pro meu caminhãozinho. Nossa, isso seria muito bom se fosse verdade, né? Muito bom para ser verdade. Então, já é uma crítica. Já dá para saber que está usando, sim, de forma depreciativa. E, por causa disso, ela está certa. E aqui o que teria que marcar é a palavra slough, que dá um sentido, né, de investigação. E o disparaging, se aparecer no próximo concurso, vocês já conhecem essa palavra. Pessoal aí tá falando do reembolso, do vírus, olha, eu sei que vocês, né, devem estar preocupados, então, assim, foi declarado, né, como pandemia. Isso, I can't take my eyes off you. Mas, assim, não preocupa com isso agora, não. Vamos estudar, vamos focar aqui no inglês e vamos estudar, porque, de forma geral, todos nós temos que preocupar mesmo, né, com o coronavírus. É só higienizar, gente. O coronavírus, em primeiro lugar, tá todo mundo falando. O coronavírus, ele ataca mais crianças, bebês, criancinhas bem novas e pessoas mais idosas. Então, a Letícia colocou aqui, vocês vão dar muita risada na aula, vão dar muita risada mesmo. A teacher é uma palhaça. Fico fazendo muita gracinha e vai aprendendo brincando. Gente, se vocês higienizarem, se quando você for em algum lugar você lavar bem as mãos, andar com álcool gel na sua bolsa, fazer a higienização, lavar muitas vezes as mãos, evitar aglomeração, vai dar tudo certo. Lá na China, que estavam morrendo, sei lá, 180 pessoas por dia, diminuiu para 19. Eles já estão conseguindo controlar e já estão em busca de uma vacina. Então não precisa desesperar. Se cada um tomar suas devidas precauções, eu estava vendo que aqui em São Paulo os metrôs já estão ficando vazios. Os ônibus também ficando vazios, as pessoas estão evitando ficar aglomerada e estão evitando também ficar, o alto grau de contágio, mas é baixo grau de letalidade. Muito bem, concurseira goiana, que ela colocou aí, é exatamente isso. Então, assim, evita apertar o botão do elevador, né, dá uma apertadinha, ou então coloca um papel, evita ficar encostando nos lugares. Vai dar tudo certo, a gente tem que ser otimista, eu sei que é complicado, né, mas assim, é como ontem o professor Leandro falou na live, o Ricardo Vale também estava dizendo na live, que não adianta a gente desesperar. Então, assim, já tiveram vários casos de dengue, sarampo, e as pessoas não desesperaram. Então, doenças têm aí espalhadas no mundo todo desde que o mundo é mundo. A gente não pode desesperar com isso. A gente tem que tentar manter o controle e fazer a nossa parte, tá bom? Lavem sempre as mãos. Se tiver com tosse, começar a ficar gripado, fique em casa, tampando. Se às vezes você se sentir mais confortável, comprar máscara. E vamos tocando a vida aí, porque os concursos vão acontecer. A vida vai continuar. A gente vai continuar trabalhando, vai continuar estudando e a gente tem que ir bola pra frente, ok? Agora, viagem internacional é que tá complicado, mas vamos lá, vamos com tudo. Então, aqui daria certo. Vamos ver o próximo que a Titi colocou? Coloquei um outro texto, que é o que eu falei agora mesmo, da palavra hence. Tiveram até participações das meninas aí, ó, que estão aí. Very good girls, as meninas aí com tudo. Lembrei de outra música, ainda Cyndi Lauper. 'Cause girls, they wanna have fun. Oh, girls. E aí, girls just wanna have fun. As garotas desse grupo não tá querendo, não é fun divertir, não. Tá querendo é study. Então, instead of fun, they are going to study a lot. As garotas aqui estão estudando pra caramba. E isso é very good. Os homens também. Eu tô vendo aí os meninos dedicados pra caramba. Vocês estão todos de parabéns. Vocês têm me respondido bem. Estou recebendo bastante direct lá no Instagram, falando que está evoluindo. Muita gente fazendo pergunta sobre termos, expressões idiomáticas. Qual a diferença do present perfect para o present perfect continuous? Por que tal verbo foi usado no lugar de outro? Por que aquela palavra que é verbo, quando começa a frase com ing, parece que vira substantivo? Então, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar. Eu estou aqui para ajudar. E eu, quem já me conhece,
a Letícia, que já assistiu a aula minha, a concurseira goiana, o Renato, que está aí, já conversou muito comigo, a galera que está aí, que já me conhece, sabe que eu gosto de ajudar, responder as perguntas e estar com você lado a lado. Eu quero a sua aprovação, quero ver seu nome na lista de aprovados. E aí eu conto, né, que foi muito difícil eu conseguir minhas bolsas de estudo, assim. Tem aula que eu conto, porque minha família não tinha condição e eu queria estudar fora, porque todo lugar que eu ia, né, com meus 17, 18 anos, eu queria arrumar emprego e eu ia lá e falava, eu queria ser professora de inglês, já tinha feito o curso, falava fluente. Ah, você já morou fora? Já morou fora? Já morou fora? E eu não tinha ido. E muito cara a passagem, ninguém tinha condição. Gente, eu estudei muito para conseguir bolsa de estudo. Estudei para conseguir bolsa de estudos em Londres, na França, quando eu fui estudar francês para fazer o teste de proficiências. E de tanto estudar e conseguir, ficava assim, 350 candidatos, 580 candidatos para uma vaga. Eu consegui, depois de muito esforço e muito estudo, bolsa de estudos pela Cambridge e pela Oxford. Eu estudei em Londres, eu estudei no Canadá, eu estudei em Nova York, morei em Manhattan um tempo, estudei na Califórnia, estudei na Flórida. E eu conto isso não é para contar vantagem, não. Como professora de língua, eu preciso ter essa convivência fora, para eu poder falar inglês melhor e ensinar vocês melhor. Então, eu defendi o meu projeto, o meu trabalho de aulas para adultos, de forma criativa e consistente, em tudo quanto é país. E onde eu ia, eu apresentava o projeto, apresentei em Berlim, apresentei em Edimburgo. Então, foi muito difícil. Foram 2 anos de dedicação inteira para estudar para a Bolsa de Estudos. Então, eu sei a dor que você tem. E eu sei como é que é quando a gente quer uma coisa e a gente depende do estudo. A gente depende de uma prova para a gente passar. É muito difícil. A gente não sabe como que o corretor vai corrigir, o que vai cair, mas é possível. Porque eu consegui minhas bolsas de estudo, eu consegui os cursos que eu queria e eu lutei muito para isso. E vocês estão lutando, vocês estão aqui agora, ok? Tá todo mundo aqui estudando pra caramba. Então, vamos lá. O Hence aqui, o seguinte, tá aqui. Masters Men in the Government. Falou de mulheres no governo, falou de Intelligence Services, de serviços de inteligência, falou também de messages, de mensagens, e aí foi falando pocket, de coisa no bolso. Então, tá falando de alguma coisa de financeiro, né, área financeira aqui, alguma coisa assim. Intelligence Agencies, de agências de inteligência. E aí perguntou se o connector hence, ele introduz uma logical conclusion. Será que é uma conclusão lógica? Vamos ver onde ele está. Aí a gente vai lá, procura, counterterrorism, aqui, ó, tá aqui. Vou até mudar a cor, aqui. Hence, the security services have had to act as hunters and conspiracies rather than gatherers of evidence. E aí? Aí você dá uma olhada nessa frase, bom, da segurança, serviços, tem que agir, parará, conspiracies, dá pra ver, algumas aqui são cognatos e te ajudam. E aí o que você descobre? Não tem como. Porque quando você olha aqui, hence the security services, não é lógico. Ele tá querendo dar uma conclusão, de que, apesar disso, né, com tudo isso, não é conclusão. Ele vai falar que, portanto, ele vai dar, inclusive, o sentido de que aquilo ali pode surgir imagem para outras coisas. Então, aqui não era bem uma conclusão lógica, era um sentido de estar explicando alguma coisa. Na verdade, até a palavra conclusion ia dar aqui um mal entendimento. Talvez tem gente que até falou da outra vez que entraria com um recurso. Mas, enfim, o que você tem que pensar aqui é que ele não é lógica conclusão. Ele está querendo falar mais coisas, está se baseando e o Hence está dando uma introdução nesse parágrafo. Estão vendo? Então, essa palavra Hence já apareceu em outras provas também. Continuando aqui, a teacher tinha mostrado também essa figura de uma outra vez. E aí muita gente teve dúvida, as pessoas falaram, teacher, não compreende muito bem essa imagem aí. Muita gente achou essa pergunta super difícil, mega difícil. E foi uma que eu analisei bem no finalzinho, e aí teve gente que ficou perguntando muitas dúvidas dela. Então eu trouxe novamente só porque ela é bem característica de CESP, Sebrasp, assim, bem o estilo que eles adoram. Então olha aí, certo ou errado? From the analysis of the cartoon, it's possible to conclude that. O que a gente pode concluir? Conclude. O que você pode concluir desse cartoon? Vamos ver aí maior, né? Então, olha lá, tem um rapaz, um homem aqui, tem um menino aqui. Então, dá pra gente ver que ele tá apontando a mão, tá falando pra alguém de alguma coisa, tá apontando a mão aí. E aí, vamos ver o que tá a frase embaixo deles aí. Someday, son, vamos ver, algum dia, meu filho, someday, son, all this will be your problem. Um dia, filho, all this, tudo isso, will be your problem. Será problema seu. Aqui o que a gente tem que apontar é o will, que eu já falei na outra aula, para quem assistiu, que é um auxiliar do futuro.
Onde tem a palavra will, é futuro. Então, aqui com essa palavra will, já dá para saber que ele está falando de alguma coisa que vai acontecer. E ele falou someday, um dia, all this, isso é a paráfrase do Rei Leão, é isso mesmo. Que é para falar, né, um dia, tudo isso será seu. Então, ao invés dele falar, tudo isso será seu, elogiando e dizendo que todo, né, a paisagem, a floresta, coisas boas, ele falou, tudo isso será seu problema. Por quê? Porque, olha aqui, é poluição. Então, toda essa poluição que essa fábrica está produzindo será problema do filho, porque ele vai herdar a fábrica do pai. E ele vai ter que saber lidar com esse problema. E o pai não está muito satisfeito. O rosto deles, o do menino não dá para a gente ver, o do pai também não. Então, tá vendo como que é importante até vocês lerem a imagem? Tem até uma aula minha do meu material que eu falo disso, Reading Images, que até se você aprender a ler a figura, você tem que olhar as expressões faciais, as palavras que estão em destaque, aqui a frase está toda normal, mas geralmente tem uma palavra em caixa alta, geralmente tem uma palavra em negrito, uma palavra em itálico. Às vezes eles sublinham ou marcam uma das palavras para quê? Porque é o destaque que ele quer para aquela interpretação daquela pergunta lá, ok? Então aqui, para a gente saber se é certo ou errado, vamos ver qual que a gente vai julgar certo, qual que a gente vai concluir errado, a partir do que a gente viu que falou, um dia, meu filho, toda essa poluição será problema seu. Vamos ver então maior com a teacher. Olha lá, ó. The characters have suffered from genetic mutation. A Larissa colocou B, o Marcelo também colocou B. Na verdade, exatamente, a gente vai descobrir qual que é a certa. Vamos ver se é a B mesmo. Mas a gente tem que julgar. O CESP faz isso, ó. Julgue, judge the items. Para você julgar aqui, ó. Judge the items. Julgue os itens abaixo. E aí pode acontecer de ter por isso que eu coloquei aqui, pode acontecer de ter um textão e uma afirmação só, para você julgar se é certo ou errado. Mas pode acontecer também de colocar uma imagem ou um texto e colocar 4 alternativas e falar julgue por certo e errado. E aí tá lá no cartão resposta, 11, 12, 13, 14. São 4 perguntas para você ver do mesmo texto. E aí, cuidado. Essa aqui, por exemplo, é boa. Quando tiver lá charge, vai ter charge na sua prova. Porque essa daqui você matou, né, o que interpretou, dá pra gente responder. Vamos responder então aí? Vamos analisar junto com a teacher? Vamos lá então, ó. Characters Genetic Mutation, né, eles estão de máscara por causa da poluição. Eles não sofreram mutação genética. Eu até marquei aqui de sublinhado o que você ia ter que se atentar para poder saber que é errada. Super errada, certo? Coloquei aqui a sequência, ó. It will be the son's responsibility to correct. Very good. Quem falou aí, ó, que era a letra B. A Larissa Mello, Marcelo Vidal e a Claudinha também falou. Justamente, a certa é essa aqui, ó. Que as outras estão erradas. Por que tá errado a letra C e a letra D? Ó, the father has been working on a better future. Ele tá trabalhando por um futuro melhor. É errado. E the son is helping. Ele está ajudando o pai dele. É errado. Então, ficou errado, certo, errado, errado. Ok? Então, dá pra gente ver aqui que a alternativa seria a B, a que está certa. E aí, olha só, genetic é uma palavra cognata. Dá pra saber que tá falando que é uma mutação genética e não tem nada a ver. Responsibility é uma palavra cognata. É responsabilidade do filho? Sim, ele está jogando a responsabilidade para o filho. Por isso que a gente confirmou, certificou de que é essa. Better future, um futuro melhor, nem o pai está proporcionando um futuro melhor e nem o filho vai ter um futuro melhor. Porque ele vai ter um futuro para poder saber lidar com a poluição. The son is helping. O filho está ajudando, ele não está ajudando ainda, ele está só olhando, ok? Continuando, então espero que todo mundo tenha entendido. Se não tiver entendido, fala aí, hein? Felipe chegou, hello, Felipe. Quem tiver dúvida, gente, pergunta, hein? Tá bom? Se vocês ficarem em dúvida sobre alguma alternativa que a teacher analisou, se quiser que eu fale de novo, volto no ponto gramatical. Aqui, por exemplo, eu vou mostrar, ó, que esse texto, assim como todos os textos CESP, eles vão trabalhar passado simples, o past simple, com verbo regular e irregular. Simple present, vocabulary, pronouns. Tem que saber pronome? Tem. Aqui tem presente simples? Vai ter passado, vai ter vocabulário, vai ter vários tópicos aqui. Vamos ver o texto maior aí, então. Aí, ages ago, a palavra ago já mostrou que aqui começou no passado, ó. Idades atrás seria tempos atrás, tá vendo? I acquired, olha o ED. Coloquei o ED que é do passado simples. Tudo que tá aqui, ó, deixa eu até apagar que eu coloquei amarelo. Tudo que tá de vermelho aqui, ó, é passado simples. O que tá de azul, simple present. O que tá de verde, vocabulário legal de lembrar, que são palavras difíceis encontradas em prova CESP. Pronomes, tá de rosa.
Respondo várias perguntas sobre pronomes toda hora. Muita gente pergunta, muita gente quer saber. Então, ó, acquired, ele adquiriu alguma coisa, aí ele falou weirdness, que é estranheza, por causa da palavra weird, de estranho. Listen to them. Por que ele não falou listen to they? Ouvir eles. Seria ouvi-los, porque o they é o pronome que vem no início da frase, como sujeito. E them é o que vem em fim de frases, que é o objeto. Então, é ouvi-los e não ouvir eles, ok? No começo aparece o they, no final them. Igual she. She aparece no começo. Se fosse eu vou com ela, with her. A concurseira goiana, professora, responsibility e liability são intercambiáveis? Sim, são sim. Very good. E aí depois tem o has aqui, outro them, ó, que também é pronome no final. Aí tem o verbo has na terceira pessoa, porque cada um deles, então é uma pessoa só, has em vez de have. Acquire tá acquires, porque a terceira pessoa colocou o S. She de pronome, her aqui ó, no final. Declares. Me, em vez de falar eu, I, quando tá no meio da frase você fala me, ok? Her e his para dele e dela, my para meu, speaking presente, ó, com gerúndio, estão vendo? Então tudo isso vai aparecendo. Texto do New York e textos aí comuns para o CESP. Eles colocam mesmo. E aí a gente tem que ficar de olho. Tomar uma aguinha aqui para a gente não ficar com a garganta. A gente tem que ficar de olho para a gente poder saber os termos que eles estão sempre cobrando para você ficar atento a esses termos aí. Continuando, daí a Titi colocou aqui, ó. O que eu defendo sobre técnicas de leitura? Que eu falo que é legal. Então, quem falou aí que a didática tá legal. Felipe perguntou que concurso foi suspenso por causa do coronavírus. O PCDF foi suspenso, mas logo vai ter. Tem material? Tem, Felipe. Eu vou deixar o PowerPoint lá, tá bom? Very good. Técnicas de leitura. Scanning facilita a compreensão, porque eu já falei, mostra as palavras-chave. É um guia para encontrar a resposta da questão. Alguns autores chamam o scanning de selectivity, seleção, tá vendo? Porque você seleciona, elenca o que você realmente precisa dentro do texto para que você, de fato, descubra o que está sendo perguntado. Leitura seletiva. Selecionamos trechos para encontrar aquela determinada informação. Por sua vez, o projeto policial falou, não foi suspenso. O concurso não foi suspenso, ele só foi adiado. Eles estão dizendo que vai ter uma nova data. Logo, eles colocam aí as novas datas, tá bom? Eles vão anunciar as próximas datas. Por sua vez, o skimming exige observação de informações visuais que acompanham o texto. Palavras sublinhadas, o título, o subtítulo, o autor, a fonte. Então, como eu falei que você presta atenção que já teve The Guardian, The Economist, a revista Time, a Newsweek. Então, você acaba que você vê ali uma fonte que sempre acontece, vai lá na internet e digita Time, Newsweek, lê um artigo, um por semana, sabe? Ou então planeja 3 vezes a semana. Acessar e ler um artigo, ler um pedacinho de um parágrafo. Você já vai aprender palavras e já vai ter contato com o texto que pode ser o texto do seu concurso, ok? Texto, tabelas, referências, palavras que vai proporcionar para você cada uma compreensão geral, que é a General Comprehension, para você entender de forma geral. E aí, olha o que eu coloquei aqui. Então, a teacher colocou, ó. O que você tem que fazer? Que na outra Letícia, o material a teacher está apresentando aqui, que é esse PowerPoint. Quando eu terminar, eu vou vincular, tá? Felipe também quer o material. Eu vou vincular esse PowerPoint na aula. Vai ficar para vocês. Eu vou deixar lá vinculado sim, ok? Esse resumo. Eu nem devia, tá? Deixar o material para vocês aí, para vocês estudarem mais, fazer pergunta, não ter tudo aí facilitado. Mas eu vou deixar assim que é bom. É bom que vai ajudar vocês nos estudos. É bom que vai proporcionar que seleciona muitas dúvidas. E mesmo que vocês perguntem, queiram perguntar para mim também, pode perguntar, tá bom? A teacher vai ajudar. Então, ó, quando eu expliquei scanning e skimming nos simulados e nas maratonas que eu fiz, eu falei para vocês que, por exemplo, não sei quem estava presente, quem tá aí que estava, a concurseira goiana estava, e tinha outros alunos também, outros candidatos que estavam lá, na maratona e no concurso. Eu falei que eu usei um texto que eu falava que era o Cobentino. Lembra? Quem lembra? Que os tigres fugiram do Cobentino. Aí eu falo que eles fugiram do Cobentino e que eles escolheram troques diferentes. E um ficou por perto para ultrastrir comida. Aí eu inventei essas palavras e falei, tá vendo que essas palavras não são de língua nenhuma e dá para você identificar? Fugiram do Cobentino. Fugiram não vai ser da floresta, que estava solto. Se eles fugiram, é de onde? Do zoológico, da grade. Então é isso. E aí depois escolheram troques diferentes, caminhos diferentes. A palavra troques não existe, mas eu inventei para você ver que dava para você sugerir o que era.
E depois falei que um ficou por perto para ultrastrir comida, porque ele estava com fome. Então é para procurar comida. Então eu inventei palavras e mostrei para vocês que é possível ler mesmo sem saber algumas palavras. Ok? A Dani perguntou se tem aulas na plataforma. Dani, eu expliquei mais cedo que eu sou professora do Vestibulares e do Militares. Se você entrar no www.estrategiamilitares ou Estratégia Vestibulares, tem aula minha zero disponível, gratuita, videoaula também. E tem algumas aulas no YouTube do Vestibulares e do Militares, que eu faço material para o ITA, IME, FUVEST, Unesp, AFA, Escola Naval. E estou fazendo participações do concurso. Logo eu vou fazer material para o concurso também, tá bom? Aí vai ter extensivo, intensivo, básico, da Teacher Andréia Bello. Calma que já vai ter. Mas por enquanto eu vou fazendo participações em maratonas e simulados para proporcionar para vocês que vocês estudem com mais segurança e direto ao ponto, do jeito que é o meu método, tá bom? Vou continuar explicando para vocês assim. Aí aqui, você tem que identificar palavras conhecidas e dar pouca importância para aquelas palavras que são desconhecidas. Isso que é fazer leitura seletiva. Ó, pouca importância se você não conhecer. Não conhece a palavra? Não desespera, tá bom? Larga ela para lá, porque senão vai te atrapalhar. Técnicas do Scan e Skim. Você chega mais rápido na resposta da questão. Atenção aos assuntos ligados com a atualidade em nosso país e o mundo. Então, falar daquelas manchas de óleo que caíram lá e que prejudicou pra caramba o oceano, falar aí dessas epidemias, pandemia, tudo mais pode ser tema de redação, vai ser tema da sua prova sim, e eles vão colocar. E tem várias reportagens aí na Time, no BBC News, The Guardian, fiquem atentos, CESP adora assuntos ligados com a atualidade e o mundo. Presta atenção de pular a palavra que você não conhece e usar as técnicas da leitura. Aqui eu coloquei o que você deve ler. Vou colocar esse aqui maior, que esse tá pequenininho. Apesar de que eu vou deixar para vocês, tá? Esse material. Mas, ó, ler as expressões faciais dos personagens. Lembra que eu falei para vocês? O pai do menino lá, ó, na fábrica, tava sério. Tudo isso vai ser seu. Não tava sorrindo. Então já dá para ver que é um clima tenso. Não é uma imagem legal, nem cômica. Igual você vê uma do Garfield, uma do Calvin, né? Uma da Mafalda. Você presta atenção na expressão facial. Isso é bem legal. Ler os movimentos do personagem, se o personagem tá mexendo muito, tá parado, né? Tá no hospital, tá no clube, tá tomando sol, o que tá fazendo? Ler os detalhes ao redor dos textos, isso é muito importante. Às vezes uma palavrinha ali em itálico que dá a resposta para você. Ler em conexão com o que você sabe, o seu background, isso aqui é super importante. Teacher, eu só tenho um nível básico. Teacher, eu tenho um nível intermediário. Teacher, eu tenho um nível avançado. Tanto faz. Quem tem um nível básico só vai ter que aprimorar mais os conhecimentos de vocabulário, lendo The Economist, The Guardian, Revista Newsweek e todos os exercícios do SESC Sebrasc que eu coloco no material dos simulados da maratona. Se você tem um nível intermediário, continue estudando e aproveita o que você tem noção de gramática para poder testar interpretação de texto. Se você tem nível avançado, já fala inglês fluente, aproveita para olhar a técnica de como que o CESP trabalha. Porque às vezes você sabe muito inglês, mas chega na hora você quer traduzir palavra por palavra. A maioria das pessoas que tem inglês fluente faz isso. E aí se lasca. E os alunos que eram básicos, eu fechei 4. E quem tem nível inglês intermediário ou avançado fala que só conseguiu fazer 2. Por quê? Porque você sabe tanto inglês que você quer traduzir uma por uma. E aí se uma palavrinha, um phrasal verb te atrapalhar, você se embanana. Você fica todo preocupado. Então não adianta. Não é o nível de inglês que vai determinar. É o seu esforço. É você se esforçar para saber a forma como a banca cobra. Tá vendo que a banca cobra desse jeito? A banca pede vocabulário. A banca coloca phrasal verbs. A banca usa expressões idiomáticas. A banca usa comparativo e superlativo, que eu vou mostrar daqui a pouco. A banca cobra verbo regular e irregular, que eu vou explicar como que você acha. Então, se você achar o que a banca cobra dentro do texto, é o que vai ser o segredo para você acertar. Ler as palavras essenciais que são chave do scanning e do skimming, ler o ambiente, o local apresentado, ler os termos que estão em destaque, em negrito, já tinha falado sobre isso. As referências, como a fonte, também já falei. Ler e abusar das palavras cognatas, que são grandes facilitadores. Palavras como problem, consequence, que é consequência, diagnosis, que é a diagnose, camera, que é câmera, blouse, que é blusa, fantastic, que é fantástico, né? E por aí vai. Então, tudo quanto é palavra que parece com português te ajuda a conectar e entender o assunto. Ler e identificar falsos cognatos, igual eu já falei do pretend, que não é pretender, é fingir. Já falei para vocês do COD, C-O-D, que não é código, é bacalhau. Código seria code, C-O-D-E.
Inclusive, eu tenho essas dicas de falsos cognatos no meu Instagram, Teacher Andréia Bello, Andréia sem I. Lá eu coloco toda semana 2 a 3 dicas sobre falsos cognatos e palavras que caem em concurso público, em vestibulares e militares. Então, se você seguir, você vai ter mais esse material complementar, a Teacher ajudando aí também. Ler o título, o enunciado e os comandos que você acha e ver o que é que pede. Ler e fazer deduções relacionadas ao assunto. Quando você faz scan e scheme, você deduz o que está ali, ok? Aí você faz, de fato, a interpretação nas provas do CESP e do SEBRASP, tá bom? Continuando, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se tiver perguntas, vocês vão falando aí. Continuando, agora eu vou falar um pouquinho de cada verbo. Verbo é legal, e aí eu vou começar já explicando para vocês uma coisa. Por que que o verbo to be, olha aqui, ó, verb to be. O que é esse monstro desse verbo to be? Gente, o verbo to be, por que que ele é ensinado? Quem já sabe o verbo to be com propriedade, já aprendeu isso 1000 vezes, teve que estudar isso em um monte de aula. Ai, teacher, que você começa o curso de inglês, primeira aula é verbo to be, que saco, sim. Sabe por que que o verbo to be é ensinado? Milhares de anos, vou contar para vocês. Sabe por que que o verbo to be é tão importante? E por que que os professores ensinam ele? 4º ano, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, ensino médio. Aí você entra no curso de inglês e começa a ensinar. Sabe por quê? Porque todos, não sei quem lembra de eu ter falado isso, porque todos os verbos da língua inglesa, presta atenção nesse macete, esse bizu. Quem tá gostando da aula vai ver que top isso. Porque todos os verbos, é só você tirar aquela palavrinha to, tem no começo dele, colocar ele na frase. Quer ver? Vou provar isso pra vocês. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Se eu perguntar pra vocês como é que é trabalhar, vocês falam que é to work. Se eu perguntar como é que é dançar, to dance. Pode falar qualquer verbo que vocês quiserem aí, ó. Qualquer verbo que quiser no chat, pode falar. Ignorar, dançar, assoviar, deitar, qual que vocês quiserem. Dormir, sleep, estudar, study, olhar, look, pular, jump, pesquisar, research. Qualquer verbo que existe, quando tem o to nele, ele está sem conjugar. Então, o que significa to work? Trabalhar. Quando eu tiro to, falo I work, é eu trabalho. To dance, dançar. Quando eu tiro to, fica I dance, eu danço. To sleep, dormir. Quando eu tiro to, I sleep, eu durmo. E assim da outra pessoa, por exemplo, ela dorme, she sleeps, coloca só o Szinho de terceira pessoa. Vocês dormem, you sleep. Eles dormem, they sleep. Então, todos os verbos você coloca aí, o Vinícius falou o run, vou pôr aqui também o run. Todos os verbos que existem, você tira o to e faz frase com eles. Todos, menos o to be. É por isso. Então, olha lá, vamos fazer frase com todos, e aí vocês podem falar quantos quiser que a gente faz frase aqui. Look, run, to jump, to see, to drink, to eat, to speak. Todos os verbos, é só tirar o to. Olha só, vou falar com todos. Work, I work, eu trabalho. To dance, I dance, eu danço. To sleep, I sleep, eu durmo. To study, I study, eu estudo. To look, I look, eu olho. To run, I run, eu corro. To jump, eu pulo. To see, tiro o to, I see, eu vejo. To eat, eu como, I eat. To drink, I drink, eu bebo. To speak, I speak. E o to be, você pode falar I be? Não pode. Como ele é o único verbo que não pode tirar o to e colocar ele na frase, ele é ensinado milhares de anos. Não precisa. É só lembrar. Eu não vou falar I be a teacher, eu ser professora. É I am. Eu não vou falar she be good student, ela é boa aluna. She is. E eu não vou falar they be, eu vou falar they are. Só isso. Como você tem 3 verbos para um só, ele é ensinado muitas vezes. É só isso. Então, o verbo to be não tem segredo nenhum, só que ele tem muitas conjugações. É só isso. E aí, agora eu vou falar para vocês mais ainda, mais bizu legal ainda. Como é que você coloca todos esses verbos aqui que a gente apresentou, todos esses aqui que a teacher falou, ó, como é que você coloca esses aqui no passado, daqui também, né, que a gente usou, e como é que você coloca no futuro? Como que você faz isso? É o seguinte, a regrinha que, né, eu falo aí, entre aspas, que resume 3, 4 anos de inglês. Quando um verbo tá normal, to work, work, ele tá no presente. Ou ele tem um Szinho, tipo she works, que é ela trabalha. Porque quando é terceira pessoa, coloca S. Por quê? É uma regra. Igual falar antes de P e B, usa-se M. Aí a Letícia falando, achando que era o bicho, não tem nada de 7 cabeças. É super facinho, tranquilo. Quando o verbo... Escuta essa, Letícia, não sei se você já viu falando isso nas aulas. E todo mundo aí que tá aí. Quando o verbo tá normal, quando ele tem, né, um Szinho, ele tá works, dances, my brother plays. Quando ele tem o S ou ele tá normal, ele tá no presente.
Quando ele tem um ED igual worked, played, danced, ou ele tá esquisito, igual o verbo drive, é drove, muda para O. Quando o verbo tá estranho, com uma letra estranha, tá no passado. E quando tem will ou going to, ou alguma expressão como tomorrow, next week, tá no futuro. Então, se CESP perguntar, tal frase está indicando algo que já aconteceu. Tem verbos com ED? Já aconteceu, é passado. Tal frase se refere a algo que ainda vai acontecer. Ele está falando de futuro, tem que ter o will e going to, ou aquele gonna. Se falar, isso é uma atividade rotineira, e o verbo estiver no presente, está certo. Isso mata 80% das questões de concurso, porque você vai pensar isso, a teacher até vai colocar isso aqui para vocês. Ó. Quem quiser depois perguntar isso para mim, ou dar uma olhada na aula de verbos, ela está disponível no YouTube. É a aula minha 02 dos vestibulares, que eu preparei, né, lá para a Unicamp, Unesp, FUVEST, aí eu falo de todos os verbos e serve para qualquer tipo de prova. Aí eu falo que quando o verbo está normal, geralmente é no present. Quando o verbo tem um ED ou letras diferentes, esquisito, quando está esquisito, aí você pergunta se ele está no passado, é past. E quando tem um will, ou um going to, ou a expressão gonna, ou algo que remeta, ele está no futuro. Tipo falar tomorrow, next week. Você já resumiu aqui 3 anos que você ficou estudando verbo nos cursos de inglês, tá vendo? E o verbo to be simplesmente é isso aqui na afirmativa. Olha aí com a teacher, ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Precisa decorar isso? De jeito nenhum. É só lembrar o que a teacher falou. Para presente, eu falaria I work. Vou até colocar outro aqui, ó. Vamos colocar um que a gente não usou. Um que aparece muito em prova de concurso, o verbo pesquisar. To research. Se a teacher falar I research, é eu pesquiso. I researched. E lembrando que não fala researched, viu? Não fala ed, não. Fala com som de id. I researched é passado. E I will research ou I'm going to research é eu pesquisarei. Só isso. E aí tá no presente, passado e futuro. Viram aí? Agora, enquanto o verbo to research eu só tirei o to, igual pro verbo work, dance, run, todos, aqui no to be não é só tirar o to. Ele tem I am, eu ser não é I be, ela ser não é she be, ela she is, ela é, e they are, we are, nós somos, eles são. Na afirmativa, na negativa, só pôr o not, is fica isn't, o are fica aren't, e para fazer pergunta, o verbo to be vai pro começo da frase. Então, se eu falar, você é um aluno inteligente, you are an intelligent student. Você é um aluno inteligente, esforçado? Are you an intelligent student? Are you a hard worker? Are you smart? E aí você coloca na frente, viram? E o to be no passado, teacher? Tem ele também no passado? Tem. E CESP coloca e pergunta se aquela ação já aconteceu. Inclusive, já foi pergunta do CESP se poderia substituir o verbo was pelo verbo were, sem prejuízo no significado. Como assim? Was é para o singular. I was, she was, ela era, eu era. É como se was fosse era. E o were é como se fosse eram, ou foram, ou estavam. Para muita gente. Então, eu não falo they was, eles eram. Falo they were, eles eram, ou eles estavam. Ok? Então, esse aqui é para plural e esse aqui é para singular. Então, aqui, ó, was, I was, you were, he was, she was, you were, they were. Na negativa, was fica wasn't, were fica weren't, e na pergunta, was e were vão para frente da pergunta. Só isso, como a gente aprende em cursos. Isso aqui era só resumido para vocês verem. Olha o tanto de verbo to be que tem nesse texto. A história de Pi, que gerou até o filme, né, The History of Pi. Aqui a teacher tirou do New York Basic Books, que é tema também, né? Escolhido aí pelo CESP-SEBRASP. E vamos ver comigo quantos verbos to be tem. Vamos pegar o marca-texto e marcar eles aí, teacher. Ó, the history of Pi, says the author, a small part of the history is, ela é alguma coisa. Mirror, um espelho para a história do homem. Peter Beckham holds his mirror given the background and Pi made progress. When it's not, falou de fanatismo, de militarismo, da história do Pi. Was born, ele nasceu em Praga
Aí fala que ele trabalhou, olha o ED aqui, he worked, ele trabalhou como cientista, he was invited, ele foi convidado pela universidade, decided to stay, ele decidiu fazer alguma coisa com engenharia, ele escreveu, 11 livros, com a probabilidade da teoria do eletromagnetismo. History is, história é uma das coisas que ele gosta, another is, outra é linguística, he is fluent, ele é fluente, tá vendo? He has worked with construction trillions, blá, blá, blá. A pergunta do CESP, SEBRASP, ela era o quê? A pergunta simplesmente era, nem precisa de vocês lerem o texto, nem precisa de você acessar esse texto não, só para mostrar que tem um monte de is aqui e ar. A pergunta era se faz parte das coisas que ele gosta, história, geografia, e aí quando ele fala history is, é uma das coisas que eu gosto. Another is linguistics. Outra é a linguística. Então, já dá para matar que estava certo. A afirmativa era certa. Continuando, a Titi colocou aqui o esqueminha do presente, com o verbo estudar aqui, ó. I study e you study. Para he, she, it fica studies, porque coloca o Szinho da terceira pessoa. Não vou ficar entrando em detalhes, muita gente já deve saber essa regra. Eu costumo falar, sabe o quê? O bizu é o seguinte... Faz de conta que você... Isso é do meu método. É eu que falo isso para vocês. Quem quiser guardar isso, muito aluno fala que ajuda. É assim. Se eu vou falar que eu faço uma coisa, eu tenho vontade própria. Então, eu vou falar que eu, por exemplo, bebo água. I drink. Vou pegar o verbo drink, beber, e falar I drink water. Eu bebo água. Eu que mando no que eu vou fazer no meu presente. I drink. Se eu for falar she, ela bebe, ela tá sozinha para beber água. E aí não é mais eu, é ela. Ou então, the boy, o garoto. The girl, a garota. My dad, meu pai. My friend, meu amigo. Meu pai tá sozinho, meu amigo tá sozinho, ela tá sozinha. Quando tem uma pessoa só na frase sozinha, ela precisa de um S para ajudá-la. Entendeu? Qual é aí a dica? Então, quando é uma pessoa só, tem que pôr S. Então, se é my father, joga futebol, plays, porque ele tá sozinho. Agora, se for my friends, meus amigos, vai ser play, não precisa do S, porque tá no plural. Então, o Szinho vai quando é uma pessoa só. Na regra, fala que é terceira pessoa do singular. Se você não quiser decorar a terceira pessoa, decora quando é uma pessoa só. Ok? Com exceção do I, que I eu tenho vontade própria. E daí eu pego e falo I work, I dance, I study, I pass, I go, I do. Ok? Se fosse he, she, ele ou ela, does, makes, speaks. Ok? Se for o auxiliar é don't, então o não do português é só o não. Eu falo eu não gosto, eu não gostei e eu não vou gostar. Em inglês é diferente, é o auxiliar. Se eu falar eu não gosto, eu vou usar I don't like. Eu não gostei, I didn't like. Para isso que serve o do, porque ele não significa nada. Por que eu não falo you speak English? Por que tem que falar do you speak English? Porque quando você pergunta com do, tá no presente. Se você falar did you speak English, é você falou inglês? Tá no passado. E se falar will you, e aí fica want, é você falará? Então, o don't é o não do presente, o didn't é o não do passado e o want é o não do futuro. Só isso. Resumo aí de inglês de 3 anos em uma aula. Viram aí o bizu? Só isso. Só memorizar isso daí. E na pergunta, o do vai para frente, o did vai para frente, o will vai para frente. Esses auxiliares vão para frente das frases. Very good. Continuando, tá aí. I study, you studies, e aí a gente passa e vamos ver agora o restante. Agora no passado. Vamos ver lá como é que fica o passado. Deixa eu pôr maior. Se tiver curtinho aí, né, pra vocês. Então, vamos ver aí nesse passado. Aí, ó, I studied. Lembra que eu falei pra vocês? Falei pra vocês aí que o que acontece a maior parte das vezes é colocar o ED. Então, o ED é uma característica no final das palavras, dos verbos. Quando tem ED, automaticamente está no passado. Ou então, a teacher falou que outra característica são letras diferentes. Por exemplo, a gente vai pegar o verbo escrever, que é o verbo write. Se você pegou lá na frase falando que alguém wrote, tem um O. Opa, essa palavra está esquisita. Se está esquisito, já aconteceu, é passado. Então, esse aqui é um irregular. Agora, teacher, como que eu sei que o verbo é regular ou irregular? Você quer saber uma regrinha, outra tática? Vocês aí estão gostando, falando, poxa, que legal, né? Se está gostando aí das dicas, olha só outra dica que a teacher costuma falar. É o seguinte, tudo que tem um sonzinho, tem gente que já viu falando isso, na maratona e no simulado. É bom que escuta de novo. Tudo que tem um sonzinho de ei no final, quando eu falo eu, é regular. Quer ver? Vamos falar o verbo usar. Use. Eu usei. Então, é I used.
Work, trabalhar. Eu trabalhei. É worked. Talk é falar. Eu falei. Deu o som de ei. I talked. Study, estudar. Eu estudei. Deu o som de ei. Studied. Walk, que é andar. Eu andei. Deu o som de ei. É walked. Jump, que é pular. I jumped. Eu pulei. O próprio pesquisar, research, eu pesquisei. Tudo deu ei. Agora vamos colocar um aqui, ó. Drive, dirigir. É eu dirigei? Não. Viu aí? Não tem isso em nenhum livro. Isso é o que eu falo para meus alunos. O drive, você não pode falar eu dirigei. É eu dirigi. Então, o drive nunca pode falar drived. O drive, o passado dele é drove. Muda a letra. O verbo que você não pode fazer ei, ele não pode pôr ED. Então, se o verbo estiver esquisito, pode saber, é um verbo irregular. É porque não deu estudei, falei, andei, estudei, viajei, nadei, comentei. Não tem o ei. Não é eu dirigei, é eu dirigi. Mesma coisa vamos falar para o comer. Eat. O passado é eated. É eu como, eu comei. É eu comi. Então, não é eated, é ate. Viu? Mesma coisa para o escrevo. Não é eu escrevei, é eu escrevi. Então, geralmente, os verbos que você não pode fazer o ei, eles não são regulares, eles são irregulares. Viu aí? Very good, é só isso. E aí, esses aqui, ó, I studied, she studied. Agora, eu vou contar outra coisa para vocês. Seria muito legal vocês prestarem atenção nisso aqui que eu vou falar também. É o seguinte, quando o verbo está conjugado no passado, como é que eu falo? Eu estudei, ela estudou ou ela estudei? Ela estudou. Nós estudei? Nós estudamos. Eles estudei? Eles estudaram. Então, a gente tem o eu estudei, ela estudou, eles estudaram, eu estudava, ele estudara, eles estudavam. A gente tem muitas conjugações. E em português, a gente tem 36 conjugações para uma do inglês. Só uma. O que é studied? Eu estudei, estudou, estudavam, estudavam. O pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, é tudo uma palavra só. Então, se você falar eu estudei, I studied. Ela estudou, she studied. Meu amigo estudou, my friend studied. O médico estudou, the doctor studied. O candidato estudou, the candidate studied. Meus amigos estudaram, my friends studied. Toda a população estudou, all the population studied. Então, você descobriu o verbo é um só, mesmo se for irregular. Se você descobriu que o verbo drive é dirigir, o passado dele é drove, com O, fica drove, né, e fala drove. Eu dirigi, I drove. Ela dirigiu, she drove. Eles dirigiram, they drove. Como vocês têm coragem de falar que essa língua é difícil? É um verbo no pretérito para todas as pessoas, todos os sujeitos. Porque o português é de língua latina, raiz latina, igual o italiano, espanhol, francês. O inglês é língua anglo-saxônica. É uma raiz que tem as terminações mais pobres, então a gente quase não tem sufixo e prefixo em verbo. É um verbo só, para todos esses passados. Tá vendo? Descobrir o verbo matou a questão. Isso é muito importante, isso é mega importante. Nenhum curso de inglês fará isso. Isso foi quando eu fiz o meu mestrado, meu doutorado, quando eu estudei fora, eu defendi que se uma criancinha com 2 aninhos começa a falar as primeiras palavras, não tem condição do adulto demorar mais que 2 anos para falar uma língua. E aí eu comecei a criar um método, que é esse que eu utilizo para vocês, para ajudar vocês aí na aprovação. Continuando, aí o auxiliar ficou no começo, o did, né, se era do no presente, did no passado. Aí depois no futuro. No futuro é só colocar will. Então, se você fala I work, eu trabalho. I worked, eu trabalhei. E I will work, eu trabalharei, eu vou trabalhar. Como se o will significasse vou. Não é vou, né? Porque o verbo ir é go. Mas é como se significasse. Porque eu posso falar eu trabalharei amanhã ou eu vou trabalhar. Ok? E também o will, na língua, pode também ser going to, que eu vou pôr. Mas se fosse numa língua mais informal, pode ter texto do Time, Newsweek, que tem gonna. É a gíria de going to. Se eu falar I will work, I gonna work. Eu trabalharei também. O gonna também é característica de futuro, tá bom? O Felipe perguntou os sites bons para leitura. A Letícia falou The Economist, The Guardian, BBC News. Isso mesmo. Tem também a revista Time, a revista Newsweek. Tem o The Telegraph ou The Telegram, ok? Tem várias fontes aí. Scientific American,
É só você ficar de olho, que aí você vê a prova do CESP, vê outra, os que eu vou usar aqui. Vocês vão ver agora, vai ter a parte de exercício, tá? A Titi selecionou aqui, acho que uns 15, 20 exercícios para mostrar, tá bom? Como é ao vivo, vocês podem perguntar, né? Manda brasa aí, vai perguntando, a gente agora vai resolver exercício. Aqui com going to, ó, I am going to study, a mesma coisa que I will study. Então, se eu falar eu falarei, eu vou falar com vocês. Então, pode ser I will speak, ou I will talk, o verbo conversar, talk, falar, speak, ou I am going to speak. Eu posso usar o will, o gonna ou o going to, ok? Tudo é futuro. Going to, só tem que lembrar que quando for gonna é mesmo, Letícia, ficou I will study, tem que colocar I will study. Eu vou estudar, I will study. Ok? Não pronúncia britânica fala study. Na pronúncia americana é study. Que eles comem, né, as letras D e T. Igual água, né? O americano fala water. O britânico fala water. Ok? Então, realmente é complicado compreender as orações subordinadas também adverbiais. Renato, é complicado, mas eu também tenho aula sobre isso. Orações subordinadas. E eu explico de um jeito bem legal. Bastante legal. Depois eu te mostro, tá bom? Depois eu conto pra você isso lá. Nos recadinhos lá para te falar. I will study, ou então I studied. Com ED, eu já estudei. I will, eu ainda vou estudar, ok? Continuando aqui, agora eu vou falar um pouquinho do gerúndio. E agora, teacher, esse ING? O ING coloca só para falar que você está fazendo. Por exemplo, se eu for falar, eu estou explicando inglês. I am explaining. I am speaking English. I am writing. Eu estou escrevendo. I am talking, eu estou falando com vocês, I am talking, tudo isso. Então, o ING não é só para isso, o ING serve para outros casos. Vou pôr maior aqui, porque aí vocês conseguem enxergar melhor. Aí, ó, o ING, que é o famoso gerúndio em inglês, aqui, ó, gerund, pode acrescentar o ING aqui, ó, nos verbos, para poder fazer o gerúndio. Pode também acrescentar ING após as preposições, igual, olha aqui o exemplo, ó. The students have no reasons for worrying. Os alunos não têm razão para se preocupar. Se usou for, se fosse não há razão para preocupar usando to, ia ser não tem razões to worry, para preocupar. Como usou for, aí tem que colocar worrying. Por quê, teacher? Isso é uma regra. Igual a gente fala que antes de P e B se usa M. Igual fala em português que sapo é com S, mas caçar é com C cedilha. Por que que girassol é com S e caçarola? Tá vendo? Então, assim, as palavras que têm um som de s, entendeu? E até casa, que tem um som de Z e tem um S. Então, a gente já sabe as regras da nossa língua porque a gente, né, nasceu no Brasil e conhece a nossa língua materna. Mas para um americano isso é muito complicado, para um norte-americano, para um inglês, né, para um belga. Então, essa aqui é uma regrinha. Por isso que eu falo que quando você quer falar para, por exemplo, gente, você quer falar um presente para você, a present to you. Quando você quer falar, eu vou para São Paulo, I'm going to São Paulo. Tudo que você vai falar para, fala to. Que é muito raro um caso que vai dar para usar for. For é uma palavra mais poética. Fora é como o for, ele é como se fosse por você. Eu faço isso por você. Então, não é muito legal você ficar usando for. O to sempre vai seguir melhor. O to vai ser muito melhor. Certinho? E aí, continuando aqui agora, vamos lá ver aqui, que tem também, acrescenta-se ING para atividades físicas. Sim, ó, quando você fala eu vou nadar, ou eu faço, né, natação, go swimming. Eu gosto de boliche, eu vou pro boliche, I go bowling. Eu vou pescar, go fishing, tá vendo? E pode até ser eu gosto de pescaria, I like go fishing. Então, usa-se também. Para a função de sujeito, se eu falar reading is good, não é lendo é bom, é leitura é bom. Swimming is healthy, natação é saudável. Então, muitas vezes, se o ING está no começo da frase, ele vem como função de substantivo. Acrescenta-se ING para frases com dois verbos. The doctors liked operating. Isso daqui é bem legal. Isso aqui é o seguinte, o que que acontece aqui? Aqui é assim, tem a regra que entre dois verbos você coloca um to. Então, por exemplo, hello, Victor, how are you doing? Vinícius, hello. Betozão, fica chateado não, logo vai falar a data nova da prova. A Letícia, very good participando, projeto policial, a Joyce, excellent, o Renato, very good. Gente,
Você vai falar, por exemplo, eu gosto de nadar. Você vai falar I like swim. Fica eu gosto de nadar. Não pode colocar like off, porque não tem o off depois. Só que, o que você faz entre dois verbos? Tem que pôr um to, essa é a primeira regra. Ou então colocar o próximo com ing. Isso é uma outra regrinha. Então, eu posso falar I like to dance, eu gosto de dançar. I like to swim, eu gosto de nadar. Ou I like dancing, eu gosto de nadar. I like swimming, eu gosto de nadar. Viu aí? Então, é essa regra. Ou você coloca o to entre os dois para separar. Eu falo para os alunos que os verbos, eles são principais. A ação de comer, beber, nadar. Então, eles querem brigar. Eu sou mais importante, que eu sou o nadar. Eu que sou importante, que eu sou o gostar. Eu que sou importante. Como eles brigam porque eles são verbos, e é uma das coisas principais da frase, para evitar a briga, tem que colocar alguém para separar esses dois verbos. E aí, quem separa é o to. Ou então, o ing vem para poder apaziguar a situação. E ele fica com o segundo dando apoio. Essa que é a regra. I like feel reading, aí tem outras expressões também fixas, que são essas aí que a teacher colocou. E daí você pode, né, estar lendo e a teacher vai deixar o material disponível para você ver, né, isso daí, fazer print de tela, né, talvez imprimir, estudar quantas vezes você quiser. Tá vendo aí quando a teacher fala, ó, a gente já estudou presente, passado, futuro, gerúndio. Falei de regras de passado regular e irregular. Falei de tanta coisa já que seria já umas 6, 7 aulas de inglês. E continuando, olha aí agora, ó. E se fosse o present continuous, que aí você coloca eu estou fazendo agora. I am explaining. I am writing. I am reading. I am looking. Então aí, ó, I am studying, she is studying, they are studying. Não tem segredo, é só colocar o to be mais o próximo com ing. Lembrando que são frases que estão acontecendo agora. Se CESP perguntar, a frase tal sublinhada, the sentence line 2, frase na linha número 2, represent something that it's going on now. É essa frase que vai estar, ó. Representa, something, alguma coisa, is going on now. Representa algo que está acontecendo agora. Se tiver o ing com o to be, sim. Porque a gente em português fala assim, ó, eu estou estudando para esse concurso há 3 meses, eu estou estudando há 1 ano, não pode. Em inglês, seria o present perfect, eu tenho estudado há 1 ano. I have studied for 1 year. Agora, se for eu estou estudando, não estou estudando agora. I am studying now. Por exemplo, agora, ó, eu vou beber água, eu vou falar, eu estou bebendo água agora. I am drinking now. Agora, se eu falar, eu tenho bebido muita água desde que eu comecei a trabalhar como professora. I have drunk. Eu não posso falar, estou bebendo desde, ok? Até porque o desde é since e é present perfect. Vai chegar lá pra gente ver. Combinado? Então, vamos lá. Agora aqui, se for o verbo to be no passado, ó, a gente colocou were, was, só pra, né, passado contínuo. Você coloca was working, eu estava trabalhando ontem em tal horário. I was dancing, eu estava dançando. I was studying, eu estava estudando naquele momento. Present perfect, agora aqui é o que eu estava falando. Present perfect, todo mundo acha um monstro do inglês. Ai, teacher, é muito difícil. Present perfect é impossível, que coisa difícil, nunca entendi, o que é isso, não tem esse tempo. É o seguinte, é algo que começou no passado e vem acontecendo até hoje, today. Por exemplo, teacher vai falar, aqui vamos supor que seja 2005, aqui 2017, aqui 2019 e aqui 2020. Aí eu falo para vocês que eu fiz um curso em 2005, no exterior. Fiz outro curso em 2017. Fiz outro curso de especialização em 2019 e estou fazendo um curso agora para poder aprimorar mais ainda a língua. Então, eu não posso falar, eu estou fazendo cursos desde 2005. Eu faço cursos desde 2005, eu tenho feito. É algo que começou no passado e acontece até hoje. É uma verdade que está acontecendo, mas ele deu início no passado. Então, eu falo, I have studied for 10 years. I have worked. Eu tenho trabalhado desde tal época. Então, a gente não traduz eu tenho trabalhado. A gente fala eu trabalho há 10 anos. Mas para o norte-americano e o inglês, é como se fosse eu tenho feito. Por isso que uso have. Eu tenho feito, ela tem feito. Só isso, ok? Continuando, se fosse no passado, ia ser had studied. Aí, para falar algo que já aconteceu há muito tempo atrás. Por exemplo, eu estudei, depois eu tomei banho, depois eu jantei, depois eu dormi, depois eu fui fazer a prova e agora eu tô aqui. Então, esse de estudei há muito tempo, né, seria o had studied.
A Alessandra Raposo perguntou se tem material nessa aula e o Rafael Santos perguntou se tem link do material. Eu vou deixar o PowerPoint disponível no final da revisão, da Hora da Verdade, com os operadores, e eles vão deixar para vocês o PowerPoint disponível, vai ficar aí para vocês. Mas lembrando, o meu Instagram é Teacher Andréa Bello, Andréa sem I. Me adiciona e segue lá que eu coloco dicas CESP, Sebrasp, coloco palavras, falsos cognatos e façam pergunta pelo direct. Por quê? Porque eu sou professora do Estratégia Militares e Estratégia Vestibulares. Eu estou fazendo também material para Estratégia Concursos, simulados e maratonas. Em breve eu vou estar com vocês aí fazendo material. Como ainda não tem meus PDFs escritos, logo vai ter, porque eu já tenho o material pronto. Aí vocês vão acessando e fazendo perguntas que eu gosto de ajudar. Vou respondendo para vocês, ok? Vamos junto aí, tamo junto. A teacher quer ajudar vocês. Se for no futuro, I will have studied, por exemplo, amanhã eu já terei estudado toda a matéria que a teacher Andréa passou. Então, tomorrow I will have studied. Seria eu já terei feito alguma coisa. Então, eu vou fazer isso, planejei e amanhã eu vou ter feito. Por exemplo, domingo eu já terá passado o concurso. E ele não vai acontecer. Will have passed. Ok? Muito bem. Rafael, estou vendo a aula para conseguir agora só está. Alguém sabe o material foi disponibilizado? Eu vou disponibilizar no final, vai estar aí para você. Eu mando. Se alguém quiser também mandar o e-mail para mim, falar, teacher, meu e-mail é tal. Manda para mim lá no Instagram, teacher Andréa Bello, que eu mando para você o PowerPoint no seu e-mail. Teacher manda, ok? Vou deixar disponível para os meninos. Continuando aqui, aí a teacher colocou que vai cair o artigo I am, cai. É fácil, facílimo. Só que a gramática comete um equívoco. As gramáticas de língua inglesa falam que, quer ver? Vamos colocar objetos. Se a gente pôr book, se a gente colocar caneta, pen, mesa, table, carteira, opa, desk, e agora vamos pôr borracha, eraser. A gramática fala que antes de consoante, coloca vogal. E antes de vogal, coloca consoante. Por quê? Vogal com vogal briga? Não pode. Consoante com consoante briga? Não pode. Elas são iguais, elas vão brigar. Tem que ser vogal com uma consoante com uma vogal. Até aqui tá certo. Então, book é consoante. Então, eu falo a book, um livro. A book, vogal e consoante. A pen, uma caneta. A table, uma mesa, vogal e consoante. A desk, uma carteira de estudar. An eraser, porque eraser começa com A, com E. Como N é consoante, a letra E é vogal, fala an eraser, uma borracha. Beleza, só que agora eu vou mostrar uma coisa. E se eu falar assim, ó, uma casa, house, e falar um homem honesto? E agora? Qual que coloca? A ou N? Fala aí pra mim. House é a house. E um homem honesto é N. Por quê? Porque é pelo som, galera. House tem um som de R, ó. House. Igual helicóptero. Helicopter. É a helicopter. Igual herb. Uma erva, orégano, sei lá. Agora, honest man tem som de on. Tem som de vogal. Então, é an honest man. Você não pode falar a honest. Viram aí? Então, é pelo som. E aí, o A usa quando as palavras possuem consoante ou som, pronúncia de consoante. N quando as palavras possuem vogal ou som, a pronúncia de vogal. E o the, aí ele é o. Então, se eu falar assim que eu tenho uma caneta aqui no estúdio para eu escrever, there is a pen. Ou então que tem uma borracha, there is an eraser. Agora, se eu falar, tem a caneta que eu mais gosto. É a caneta, aquela definida que eu mais gosto. It's the pen. Por isso tem aquela expressão, he is the one. Ele é o cara. She is the one. Ela é a especial, a melhor. Ok? Tem the best, ou melhor. Então, quando usa the definido, I am indefinidos. Ok? Pode cair também isso aqui no concurso. Mais coisas. Olha aqui o texto que eu coloquei aqui, ó. Eles usam muito esses quadrinhos, né, em prova CESP. Olha aí, grande, para vocês verem que tem os artigos. Olha aí, ó. You know, chap, you taking animals get the best of both. Olha o the, ou melhor. Words, you have the strength, a força, a human, de um humano. Ah, os referentes, papapá. Intelligence of a human. Tá vendo aí? Então, usa muito the, e muito a, e muito n, né? Nas charges, nas provas de forma geral. E é legal você saber a diferença. Porque se você souber que um é definido, o outro é indefinido, que um usa para isso, o outro usa para aquilo, na hora da prova você não vai ter dúvidas. Ok? Continuando, agora a teacher colocou também, comparativo. Isso aqui primeiro eu vou explicar, antes de colocar a tela maior aí para vocês.
Perguntaram aqui para mim, teacher, tem diferença bem explícita entre o will e o going to? Jonathan, não tem uma diferença explícita, plausível. O que as gramáticas falam é que o will você usa quando você ainda tem dúvida e o going to quando você já tem certeza. Mas quando eu morei nos Estados Unidos e mesmo na Europa, o americano ou o britânico, quando vai falar mais rápido, por exemplo, ele vai falar assim, eu vou dançar, I'll dance, que é o I will. Então ele usa para falar mais rápido e ele tem certeza que vai dançar. Eu vou viajar, I will travel. E aí tem certeza e não usou I'm going to travel. Como pode usar também? I'm going to travel, eu vou viajar. I'm going to study, eu vou estudar. Mas eu posso falar I will study, eu tenho certeza. Então, na verdade, não tem tanta diferença. Eles falam que o will é para incertezas, mas se usa para certeza também. Então, na verdade, são duas formas de usar o futuro, ok? As duas estão certas. Vou disponibilizar o material depois. Agora aqui, comparação. Bom, eu vou falar para vocês que eu estou usando a caneta, né, essa caneta aqui, e que eu estou usando o tablet, para poder, né, ficar passando as imagens para vocês. Qual que é maior? A caneta ou o tablet? O tablet. Então, como é que fala grande em inglês? Em inglês, grande fala big. Aí eu vou falar que esse é maior, bigger, porque eu coloco um ER no final. Por quê? Para ficar como se fosse a palavrinha more. Por que eu não coloco more? It's more big, né? Mais grande. Fica até esquisito em português também, mais grande. Por que não coloca? Porque se você falar more big, a palavra big é pequenininha. Ela tem até 3 letras. Eu coloco aqui, ó, 1 ou 2 sílabas, até 5 letras. Ela é considerada um adjetivo curtinho, igual a palavra big, small, tall, short, funny. Agora a palavra important, intelligent, comfortable, são palavras com mais de 5 letras. Quando a palavra é grande, ela já tem mais de 5 letras, ela é uma palavra grandona. Então não precisa pôr R nela, coloca só o more. More beautiful than, por exemplo, essa caneta é mais bonita do que o tablet. It's more beautiful than the tablet. Agora a caneta é menor, eu vou falar smaller, coloco o R, porque a palavra small é pequena, ela precisa de uma ajuda. É isso que eu falo para você memorizar. Então, olha aí qual que é a regra. Aí a regra é só você memorizar. É o seguinte, quando tem 1, 2 sílabas, isso, Letícia, só que o bigger, como termina em CVC, consoante, vogal, consoante, aí ele dobra a última letra. É uma regrinha do inglês também, que quando termina em CVC, consoante, vogal, consoante, aí dobra a última letra, ok? Então, fica aí, it's taller. Adjetivos com 1 ou 2 sílabas. John is taller than Tom. Então, aqui está o John e aqui está o Tom. E aí, você vai falar que um é maior que o outro. Ó, o John é mais alto do que o Tom. Então, John is taller, é mais alto do que. O ER fica porque a palavra tall é curtinha. Quando termina em Y, fica IER. Olha aqui, ó, o John é mais engraçado. Funnier ou more funny. Aqui pode usar os dois. Quando termina em CVC, thinner, é o caso que eu falei para Letícia, ó, big fica bigger, thin, que é magro, fica thinner. Quando tem 2 ou mais sílabas, ele é maior, como comfortable, sociable, intelligent, fica com more ao invés do ER. E os irregulares, por exemplo, bom, eu não falo que uma coisa é mais bom, mais boa, eu falo melhor. Então, eu não vou falar more good, eu vou falar que é better, melhor. Pior fica worse, ok? Esses são os exemplos que mais acontecem. E aí a Titi colocou aqui até um texto para mostrar para vocês. Olha esse texto que foi retirado do The Economist, que é uma fonte que o CESP gosta. E aí você vê, olha o que eu falei, que você tem que olhar a imagem, ver que o cara está sentadinho, é uma pessoa aposentada, que tem a palavra aposentadoria aqui, ó, no Better Man Wants, Still Need Retirement. Aposentadoria. E aí tem uma pessoa mais velha, falou de finança, de banco, de investimento, investment. Então, dá para você ler essa imagem e perceber que falou de investimento, de conta bancária e de aposentadoria. E ele sentadinho lá olhando os investimentos dele. Então, se a gente lê aí o texto, retirement plenty, spending today is more fun than waiting. Gastar hoje é mais divertido do que esperar para gastar amanhã. Aí olha qual era a pergunta. De acordo com o texto, podemos afirmar que os gastos de hoje definem se você pode gastar. Ele falou que é more fun, que é mais divertido. E ficava legal aqui, melhor se colocasse funnier. Então essa tá errada. Hoje é bem mais divertido gastar do que esperar o dia de amanhã? Pode ser, hein? Vamos analisar as outras, porque também CESP tem que fazer isso.
Se você tiver que achar uma que tá certa, não vai achando a certa e já marcando direto o C, não. Dá uma olhadinha nas outras, que aí você acha o erro. Se bem que CESP às vezes vem em uma afirmação só, né? Daí você já descobre. Gastos, de forma geral, são algo divertido, hoje ou amanhã. Não falou isso. Gasto, é claro que é divertido gastar todo dia. Quem que não gosta de gastar? Mas o texto não fala isso. Ele fala que é mais divertido gastar hoje do que esperar o amanhã. Então, essa aqui fica errada. Gastar hoje é mais divertido do que esperar para gastar amanhã. Essa tá boa, hein? Tá falando de gasto. E os gastos são contabilizados, não espera, isso aqui não tem nada a ver. Ficamos entre a B e a D. Agora vamos analisar. Hoje é bem mais divertido gastar do que esperar o dia de amanhã? Bom, gastar hoje é mais divertido do que esperar para gastar amanhã. Está falando de gasto. Então, a letra D fica mais completa. E o gabarito era a letra D mesmo, que era a única que estava certa. Ok? Continuando, agora olha aí o que a Titia colocou. Se fosse o pronome, como eu falei para vocês, teve uma pergunta lá no início da live, quando a gente começou a hora da verdade. Teve um aluno que perguntou assim, teacher, por que que você usou she, depois usou her e não usou she de novo? E por que que usou they e depois usou them? Porque no começo da frase, they é eles ou elas e she é ela. No final da frase é her e them. São os pronomes, olha aqui, ó. Lavínia is beautiful, a Lavínia é bonita. She is beautiful, substitui pelo she, que é ela. Agora, eu vou para o parque com a Lavínia. I go to the park with her, com ela. Então, ela no começo da frase é she. Ela no final da frase, que vai estar com letra minúscula e ponto final, vai ser her. E dela também vai ser her, que a gente vai ver agora, olha aqui, ó. E no possessivo, vai ter, ó, eu, você, ele, ela, e depois me, you, esses aqui que são os objetos para o final. Depois tem o possessivo, que é o meu, seu, dela, dele, your, deles. Ok? Ó, meu carro, seu carro, dela. Depois vocês pegam o material e printa. Tira o que você quiser aí. Eu não vou ficar repetindo palavra por palavra, porque isso aqui é um esqueminha que eu fiz para propiciar vocês mesmo melhor. Aí depois eu coloquei o mine e yours, esse aqui é o que vem no fim de frases. Isso é meu, ponto final. It's mine. Eu não posso falar it's my e ponto final. Se eu falar it's my, tem que falar my book. Isso pode ser pergunta de CESP também. A frase tal, na linha tal, poderia terminar com o pronome my, substituindo o mine, porque ambos se relacionam a o pronome eu, não. So, this word can be not replaced by this word. Because my is the pronoun in the middle, no meio da frase. Mine at the end of the sentence, no fim da frase. Ok? Depois a Titi colocou também o myself, yourself, você mesmo, eu mesmo. Por isso que vem a palavra selfie, de tirar foto de você mesmo. Porque o self é você próprio. Eu me cortei. I cut myself. Ela se cortou. She cut herself. Tá aqui todos, ok? E aí eu preparei uma tabelinha super bacana com os que a gente falou aqui agora. Ficou maior pra... Oi. Oi, volta pra mim. Eu fui apertar no câmera, apertei o aguardo sem querer. Oi, gente, desculpa. Eu fui apertar pra ficar a tela maior e apertei sem querer aqui. I'm sorry. Vinheta. I'm sorry, não vai ser a vinheta ainda não. Deixa eu ver aqui que horas são. A teacher apertou errado. I'm sorry. Vamos falar mais um pouquinho? Daqui a pouco eu paro só pra poder tomar uma água, tomar um café e volto. Só um minutinho, eu parei sem querer. I'm sorry, I'm so sorry. Tem até música, né? I'm so sorry. Vocês conhecem essa música? I'm so sorry. The Smiths. I'm so sorry. So, então deixa eu colocar maior agora. Eu acertei o botão. Aí, ó. I, me, my, mine, myself. Eu, no começo de frase são esses. Você, ele, ela. Eu, você, ele, ela pro final. Tá aí, ó. Me, you, him, her. Meu, seu, dela para o possessivo. Mine e yours, que é o possessivo para o fim de frase. Esse aqui também para o fim de frase. E myself, yourself é o reflexivo. Por isso que fala de selfie, de foto selfie. Ah, ainda bem que vocês colocaram aí pra mim, don't worry. Reinaldo colocou, don't worry, não se preocupe, don't worry. Agora lembrei de mais uma. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy. É isso mesmo, não se preocupe. Seja feliz, don't worry, be happy. Deu uma de Brunão. 10 Smiths é muito bom, né? Depeche Mode, muito bom.
Aí a teacher colocou aqui também um texto que também é utilizado. A Letícia colocou que eu não coloquei o tchá, tchá, tchá. Vai ter, Letícia, vai ser agorinha, vai ter hora aqui que eu vou colocar um para aparecer. É na hora que eu coloco uma coisa e depois vem outra no slide, aí eu falo que eu adoro quando o slide pula, quica, quando coloca aquelas animações. Aí eu falo tchá, tchá. Quando vem uma coisa e entra outra, tchá, tchá, tchá. Vai aparecer, Letícia, na hora dos exercícios. Eu coloquei o certo e errado com tchá, tchá. Vai aparecer agorinha. Olha esse texto aqui da revista Time. Falava, he makes his way. Ele faz a forma dele, o caminho dele. Ele. His way, o caminho dele. Usou o his, que é o pronome. He era ele. E his, o caminho dele, o possessivo. Continuou. His cell phone, o telefone dele. His type, o tipo dele. Her 30s, ela tá nos 30 dela, aí já é o dela. Him, pra ele, ele no final. Agora aqui era ele, só que no fim colocou him, olhando para ele, procurando ele, looking for him. He reaches, ele alcança alguma coisa. His phone, o telefone dele. Her, ela. Então tá vendo que ele é he, dele é his. Ele no final, him. Isso que vocês têm que memorizar. Isso que o CESP pergunta. A palavra his, the word his, in the sentence line number 3, na linha 3, can be replaced by he. Pode ser substituído por he. Não. He é ele no começo de frase, sujeito. Him é ele no fim da frase. Então, cuidado com esses pronomes aí. Aqui, ó, essa tabela aqui, ó. Vou até voltar. Quando eu deixar o material disponível, no final, printa e dá uma olhada. Eu ia falar para vocês olharem a aula, né, de pronomes, mas eu não tá no concursos. Mas logo vai ter o material da teacher disponível para vocês. Calm down. Vai ter tudo aí para vocês. Próximo. E se o CESP perguntar para vocês se você... a Letícia colocou o Instagram aí, o Instagram da teacher, para quem quiser seguir, para poder pegar dicas, né? Até tô colocando agora dicas de concurso também. Eu colocava só vestibular e militares. É só você procurar Teacher Andréa Belo. Muita gente aí já me segue, vê que eu coloco bastante dica. Eu filtro, coloco o Instagram mais só para coisas profissionais mesmo. A teacher coloca dica de concurso, dica de vestibular, dica de falso cognato, coloco todo dia dica, tá bom? Segue lá que material complementar. Se falar que é este, é this, ó, essa caneta, this pen. Se é aquela caneta que está no outro estúdio ali ao lado, that pen. Se eu falar que é estas, se tivesse duas canetas, these. E aí tem som de Z. Só que quando fala rápido, fica this. Fala muito sutil. Mas esse aqui é para plural. Igual esses garotos, esse garoto só ele. Aquele garoto, that, e those, aqueles garotos. Então isso aqui não tem segredo não. Em prova eles podem perguntar, ok? Para você, se você poderia substituir o these pelo those. Porque eles já entendem que o this é mais comum. Agora, o this e o those, se você não souber que this é para quando tá perto e those para aqueles longe. This, só um perto, that, só um longe. Só isso, que pode cair também. Coloquei aí de pronomes porque pode cair. Pronomes relativos, esse aqui é o que o Renato falou, que faz frase subordinada, coordenada, ó. Se eu falar assim, ele é o homem que eu admiro. He is the man. Eu posso usar that I admire. Eu posso usar, deixa eu escrever de novo aqui. Admire. Eu posso usar who I admire. Ele é o homem quem eu admiro. Eu posso usar o who, que é para pessoa, quem, o qual eu admiro, ou o that, que é um coringa, pode usar o que para todo mundo, que traduziria como se fosse que ele é o homem que eu admiro. Essa é a caneta que eu uso na aula. This is the pen that I use. Ou eu poderia falar, this is the pen which I use, que eu uso which para objetos, ok? Pode ter pergunta também perguntando isso, se você poderia substituir o who pelo that. Pode. O that substitui todos. Agora, substituir o who pelo which, não pode. Porque o which é para objeto e animal e o who é para pessoas. E o that usa para todo mundo. Isso pode ser pergunta do CESP também. The term who can be replaced by which. O termo who pode ser no. The term which can be replaced by that. O which pode ser substituído pelo that. Yes. That usa para todo mundo. Who para pessoas. Which para objetos. Very good.
Já caiu isso certo também, por isso que eu trouxe para vocês. Ah, esse aqui também cai muito. A diferença de many e much. Muita gente fala, ai, teacher, nos cursos de inglês eles falam how many, how much. Mas não é só no how many que tem o much. O much é para incontável. É só lembrar que o much, ele significa muito ou muita. Se você quer falar que você tem muita grana, muita paciência, muita paz, muita alegria, muito dinheiro, tudo que você fala muito é much. Much money, muito dinheiro. Much patience, muita paciência. Much peace, muita paz. Much happiness, muita alegria. Agora eu quero falar que eu tenho muitos amigos, muitos PDFs para fazer para vocês, muitas revisões. Aí eu falo many, porque many é muitos ou muitas. Aí é o many, ok? Então, I have much money, muito dinheiro. I have much patience, muita paciência. Agora, I have many PDFs, que são muitos PDFs, ok? E a lot of é a mesma coisa que os dois, ele substitui. Geralmente é mais plural. A lot of friends, muitos amigos. A lot of happiness, muita felicidade, ok? Depois a few, muita gente confunde. Teacher, eu não sei quando usa few e quando que usa little. Nunca lembro, isso é muito difícil. Beleza. Few é poucas, igual o many é muitas. E little é pouco, ok? Então, few, poucas no plural. E little, pouco, ou pouca no singular. Olha o exemplo que eu pus aqui para vocês. There are a few people in the classroom. Tem poucas pessoas na sala. Agora, add a little sugar, please. Coloque um pouco de açúcar, por favor. Então, a few, poucas. Little, pouco. Ok? Very good. Prepositions. Se falar que uma coisa está dentro, é in. A corujinha está dentro da caixa. In. A coruja está dentro. Se a coruja está em cima, on. Igual a frasezinha que todo mundo brinca aí, né? On the table, né? The book is on the table. O livro está na mesa, na. Near é perto. E near pode ser perto. Next, que na próxima semana está próximo. Ele também é usado para falar alguma coisa perto. E close to também. Às vezes a gente vê alguém falando assim, oh, your house is close to mine. A sua casa é perto da minha. It's next to mine ou it's near mine, ok? CESP também pode perguntar isso. The preposition near can be replaced by close. A preposição near pode ser substituída por close, sim, sem mudar o sentido, ok? Behind é atrás, e aí tem que lembrar a diferença de behind e ago. Behind é atrás para a preposição de lugar. Por exemplo, aqui, ó, o quadro está atrás de mim. The board is behind Teacher Andrea. Agora, eu fiz isso há 2 anos atrás, 2 years ago. Quando é ago, é de tempo, time. Quando é behind, é de lugar, place. Ok? Atrás para lugar, behind. Atrás de ano, ago. In front of é fácil, em frente. Between é entre dois. Aí tem que saber a diferença também de between e among. Between é entre duas coisas, among é entre muitos. Se você fala que você tem uma laranja e ela está entre todas, a que está mais madura, está entre todas as que estão verdes. It's among the oranges. Agora, uma está entre uma e outra, está entre duas, between. Beside é ao lado ou perto. Under é embaixo e above, acima, ok? Esses aqui são os que mais caem. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Parece que elas fizeram pergunta. Olá, Little Blonde. Ah, vocês estão paquerando no chat? Vocês estão paquerando na aula de inglês? Sei, viu? What that's supposed to mean? Yeah, you have to learn mathematics. Tem gente querendo aprender matemática? Ok, força na PCDF. Vamos aprender inglês, matemática, vamos aprender tudo aí. Preposição tá ok. Direct speech e indirect speech. Para falar de discurso direto e discurso indireto, que aí eu falar assim, ó, eu gosto de usar essa caneta. Aí passa alguém aqui e fala assim, a Teacher Andrea falou que ela gostava daquela caneta. Ela disse que. Eu vou explicar isso aqui depois do intervalo. Eu vou parar um pouquinho, eu vou ao banheiro, vou pegar um café, vou tomar um café e eu volto. Então, nós vamos fazer o seguinte, agora são 4 horas. Eu vou voltar às 4h15, é bem rapidinho, tá bom? Porque essa maratona nossa, essa Hora da Verdade, vai até 5h30.
Então, eu vou voltar daqui a pouco, a gente faz mais 1h15, 1h30, tá bom? Aí eu vou falar de direct speech, vou falar de phrasal verbs, vou falar de expressões idiomáticas, vou mostrar exercício CESP, que caiu nos últimos concursos, vou falar de como é que você faz para poder adquirir mais vocabulário e vou dar várias dicas igual eu dei aí. Muitas dicas, tá bom? Então, vai ter muito mais dica do que teve. Coffee, please. Yeah, coffee, please. Coffee and rock and roll. I love coffee. Vamos lá tomar um café, pega um café para vocês, pega um Red Bull, pega um whey, vai ao banheiro e volta com tudo. 4h15 estamos de volta. Vejo vocês daqui a pouco. 4h15, hein?